Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 101, Vulcão. Após capturar o Cetélix, seu nível 66 imediatamente se tornou o mais alto entre todos os Pokémon de Julian, superando até mesmo o Metagross, que estava no nível 55. Ele sabia que quanto mais avançado um Pokémon estivesse em níveis, mais lento seria seu progresso. Muitos Pokémon permaneciam estagnados em certos níveis durante toda a vida devido às suas limitações. Apesar do alto nível de Cetélix, Julian entendia que um alto nível não equivalia necessariamente a um alto poder de combate. Em termos de pura capacidade de combate, Cetélix ainda era considerado inferior a Metagross, e até mesmo seu Lucario e Dragonair superavam Cetélix em força. Todos eles evoluíram com a ajuda de pontos do sistema, elevando-os a um nível que excedia em muito de um Pokémon selvagem como Cetélix. No entanto, um aspecto se destacou, a conexão única de Cetélix com os diamantes brutos que ele havia guardado. Isso permitiu que ele polisse seu corpo ao longo do tempo, tornando-o mais resistente do que a maioria dos Cetélix na natureza. Apareça Cetélix. Julian libertou o Cetélix novamente e no instante em que ele emergiu, a animação irradiou dele. O Pokémon abanou seu enorme rabo alegremente, claramente parecendo gostar do ambiente da Pokébola. Acho que o Cetélix não é tão rígido quanto eu pensava, refletiu Julian consigo mesmo, dando uma risadinha ao ver a cena. Ele recolheu Metagross para sua Pokébola para que ele pudesse descansar um pouco, sabendo que precisaria dele mais tarde para minerar e batalhar. Cetélix, pressentindo as intenções de Julian, tentou abaixar a cabeça, mas, no momento em que estava prestes a fazê-lo, Julian saltou e aterrissou na cabeça de Cetélix. O físico da mega da cidade de Palette certamente foi útil. Partida noroeste. Julian deu a ordem, segurando firmemente a máquina de radiestesia. Um grande ponto vermelho surgiu na tela, tão promissor quanto aquele que indicava a areia fofa que ele havia desenterrado anteriormente. Este novo reino secreto de nível intermediário, ainda inexplorado, era um verdadeiro tesouro. Se tivesse mais tempo, Julian adoraria explorar todos os pequenos pontos vermelhos espalhados por ali, mas concentrou-se em maximizar suas chances, buscando os maiores. Embora o Cetélix não fosse tão veloz quanto o Metagross no ar, sua estabilidade o tornava uma montaria terrestre confiável. Em breve terei uma montaria voadora como Dragonite, e talvez até uma montaria aquática como Kyogre, refletiu ele. De qualquer forma, é apenas uma fantasia. Tais fantasias tornavam a jornada agradável, e antes que percebesse, eles haviam chegado ao local do ponto vermelho. Mas nesse instante Julian percebeu outra figura perto do ponto vermelho. A pessoa olhou para Cetélix com cautela e logo reconheceu Julian sentado em sua cabeça. Pensei que fosse apenas mais um Pokémon no reino secreto, mas parece que há um treinador aqui, pensou ele. O homem segurava na mão um dispositivo quadrado com cerca de 30 centímetros de comprimento, um aparelho de detecção de energia capaz de sentir a energia única emitida por tesouros. No entanto, sua precisão e alcance eram limitados, e muitos tesouros não emitem energia alguma, tornando-o muito menos eficaz do que a máquina de radiestesia de Julian. A capacidade do homem de encontrar esse local deveu-se em parte à sorte. Como se constatou, o tesouro naquela área emitia energia, a qual foi detectada pelo seu dispositivo. Jovem mestre Walker, o homem disse, reconhecendo Julian sentado em cima do Cetélix. Sua expressão mudou, uma mistura de surpresa e preocupação cruzando seu rosto. Não só a identidade de Julian era conhecida, como a aura pseudo-elite que emanava de Cetélix tornava a situação ainda mais complicada. Se Julian desejasse tomar o tesouro, o homem pouco poderia fazer para impedi-lo. Cetélix, vamos embora, ordenou Julian. Ele não tinha intenção de roubar o homem. Não era que Julian não quisesse o tesouro, mas o outro treinador era um morador da cidade do lago, e o homem não tinha sido rude ou agressivo, e o outro grupo chegou primeiro. Então parecia justo dar-lhe a oportunidade de reivindicar a descoberta. No entanto, se o homem conseguiria de fato localizar o tesouro, era outra questão. A precisão de seu detector de energia alcançava apenas algumas dezenas de metros, ou no máximo 100 metros. Dado que os tesouros costumam estar enterrados em locais profundos, a probabilidade de ele encontrar algo substancial era pequena. Voltarei amanhã, pensou Julian. Se ele não encontrar, então será meu. Ao ver Julian partir, o homem não pôde deixar de suspirar de alívio. Este Cetélix deve ter sido capturado no reino secreto, sussurrou para si mesmo. Embora apenas Meltan permanecesse oculto devido à sua condição especial, todos os outros sabiam qual Pokémon Julian possuía. Após deixar Cetélix vagar pela zona rochosa por mais de uma hora, Julian notou que os pontos vermelhos exibidos em sua máquina de radiestesia mudaram várias vezes. Mas todos tinham um valor insignificante, em torno de 10 milhões. Não valia a pena uma viagem só para isso. Após retornar Cetélix para sua Pokébola, Julian liberou Metagross mais uma vez. Metagross, continue voando para o norte, instruiu Julian. Ele estava pronto para deixar aquela zona rochosa. O reino secreto intermediário abrangia várias cidades, apresentando naturalmente uma variedade de ambientes. Julian já havia passado por 4 áreas distintas: floresta, pântano, lago e rocha. Os ambientes de floresta, lago e rocha eram os mais comuns em todos os reinos secretos. Com algumas exceções, a maioria dos reinos secretos incorporava esses 3 cenários. Mais de meia hora depois, Metagross ainda atravessava a área rochosa, mas Julian notou que a cor das rochas estava mudando de bege para preto. A temperatura começou a subir e a umidade diminuiu gradualmente. Enquanto semicerrava os olhos por causa do calor intenso, Julian enxugou o suor da testa.
Pokémon do tipo fogo surgiam ocasionalmente, seu calor se misturando com o calor ascendente do solo. Parece haver um vulcão por perto, ou talvez até mesmo um subterrâneo, especulou Julian. Essa formação rochosa negra provavelmente resultou do resfriamento do magma após uma erupção vulcânica, com uma camada de lama em sua superfície formada pelo acúmulo de cinzas vulcânicas. Devido ao calor implacável que irradiava da superfície, a maioria das plantas lutou para sobreviver, restando apenas algumas espécies resistentes ao calor espalhadas pelo solo árido. Após dar um gole em sua garrafa de água, Julian murmurou: "Meu corpo de mega da cidade de Palette definitivamente não foi feito para esse calor. Achei que seria resistente ao fogo." À medida que se aventurava mais fundo, a temperatura continuava a subir. Ao verificar o termômetro, constatou-se que marcava 43 graus Celsius. Graças ao seu físico de mega da cidade de Palette, Julian estava resistindo ao calor. Caso contrário, ele poderia ter sucumbido a uma insolação. Embora seu corpo não fosse resistente ao calor, isso o impediu de desmaiar. O lança-chamas do Charizard, na melhor das hipóteses, também carbonizaria o Ash, antes de retornar rapidamente ao normal. Com essa temperatura elevada, os Pokémon do tipo fogo abaixo também haviam subido de nível consideravelmente. Felizmente, Metagross estava voando alto o suficiente para que seus ataques de lança-chamas não o alcançassem. De repente, um Talonflame de nível 57 apareceu diante de Metagross, seguido por dezenas de Flatender. O calor irradiado de seus corpos, combinado com o poderoso bater de suas asas, fez com que todos avançassem em direção a Julian. Dragonair, use raio. Capítulo 102. Tesouro no fundo do magma. Após Metagross cuidar de Talonflame e Flatender, continuou carregando Julian adiante. A máquina de radiestesia em sua mão agora indicava a presença de um valioso tesouro à frente. A maioria dos tesouros encontrados em áreas vulcânicas geralmente está relacionada a Pokémon do tipo fogo. Itens como pedras de fogo e fragmentos de pedras de fogo são os achados mais comuns. Após viajar por cerca de meia hora, Metagross diminuiu a velocidade e finalmente parou em um determinado ponto. Abaixo deles erguia-se um vulcão imenso, com cerca de 1 quilômetro de largura e 500 metros de profundidade no solo. O tesouro, conforme indicado pelo ponto vermelho na máquina de radiestesia, estava em algum lugar dentro do vulcão. Mais especificamente, estava enterrado nas profundezas do magma borbulhante. Julian trocou seus sapatos normais por botas resistentes ao calor e guiou Metagross para pousar na borda do vulcão. A temperatura ao redor deles era muito alta, tendo ultrapassado os 70 graus Celsius. Para qualquer pessoa normal, caminhar em um calor tão extremo exigiria roupas com isolamento térmico. Mas, graças ao seu físico de mega da cidade de Palette, Julian conseguiu suportar. Embora ainda sentisse o calor intenso, não foi o suficiente para o deter muito. O suor escorria pelo seu rosto, mas, fora isso, ele se sentia bem. Metagross também não era muito sensível ao ambiente, mas o calor não era nada que ele não pudesse suportar por um tempo. "Problema, o tesouro está mesmo dentro da lava", murmurou Julian para si mesmo enquanto olhava para baixo. De pé na borda do vulcão, Julian podia ver a lava fervilhando e borbulhando lá embaixo. O ponto vermelho na máquina de radiestesia indicava claramente que o tesouro estava enterrado nas profundezas do magma. Julian não sabia exatamente o que era o tesouro, mas, a julgar pelo tamanho do ponto vermelho, que cobria cerca de 1/3 da tela da máquina de radiestesia, devia ser algo incrivelmente valioso. O único problema agora era descobrir como recuperá-lo. Retirar o tesouro seria complicado. A maioria dos Pokémon de Julian era do tipo aço, e mesmo seu mais forte, Metagross, não conseguiria sobreviver por muito tempo em magma tão quente. Por mais que seu físico de mega da cidade de Palette ajudasse, não havia como ele simplesmente mergulhar no magma. Isso seria acabar com a própria vida. Essa era uma tarefa para um Pokémon do tipo fogo e, por sorte, havia muitos deles por perto. Julian olhou para a poça de magma e avistou cerca de uma dúzia de Magmars, juntamente com um Magmortar Pseudo-Elite muito maior e mais forte, repousando na lava. Julian não queria capturar esse Magmortar de nível verde, pois já havia capturado 2 Pokémon na fenda. Magmortar, aparentemente pressentindo o olhar de Julian, retribuiu o olhar com fúria, com chamas crepitando em seus braços semelhantes a focinhos. Seus subordinados, os Magmars, estavam de prontidão, aguardando ordens. "Primeiro preciso desenhá-los", pensou Julian. "Se eu lutar contra eles no magma, posso acabar causando uma erupção vulcânica, e isso é a última coisa que eu quero." "Cetelix, use provocação", ordenou Julian. "Cetelix, seus desgraçados ousam olhar para mim. Magmortar, esse bastardo." A provocação conseguiu aumentar a raiva deles. Magmortar, agora furioso, soltou um rugido e liderou o ataque, saltando do magma com o resto de seus subordinados Magmar logo atrás. Movidos pela raiva, os Pokémon do tipo fogo perseguiram Cetelix, determinados a lhe dar uma lição. Depois de os conduzir por cerca de 3 ou 4 quilômetros para longe do vulcão, o grupo finalmente alcançou Cetelix. "Magmortar, correr? Por que você não continua correndo?" "Cetelix, não precisa mais correr. Você já está cercado." Julian saltou da cabeça de Cetelix e Metagross bloqueou a rota de fuga do grupo enquanto Dragonair circulava acima, observando tudo do céu. "Magmortar, só alguns de vocês, meus pequenos, dão conta de todos." Magmortar olhou com desdém para a situação, claramente nada impressionado. Apesar de sentir a forte presença de Metagross, Magmortar não estava disposto a recuar. Pokémon do tipo fogo são conhecidos por seu temperamento feroz, e Magmortar não era do tipo que se intimidava. Com um único comando, Magmortar enviou seus seguidores Magmar em disparada. Chamas irromperam de suas bocas enquanto lançavam um ataque coordenado, mirando múltiplos lança-chamas diretamente em Cetelix. Embora Cetelix fosse um Pokémon Pseudo-Elite, o calor de tantos lança-chamas foi demais para ele suportar de uma só vez.
Cetelix cava, gritou Julian. Embora Cetelix tivesse acabado de ser capturado, e o entendimento tácito entre eles não fosse dos melhores, Cetelix não hesitou. Rapidamente, o animal se enterrou no solo antes que as chamas o atingissem. Em segundos, desapareceu, deixando apenas um buraco no chão. Julian, que estava perto de Cetelix, não era o alvo das chamas. Mas o calor intenso que elas emanavam foi suficiente para queimar as pontas de seu cabelo e dar a sensação de que sua pele estava em chamas. Magmortar olhou para Julian com malícia enquanto preparava outro ataque. Metagross fez sua jogada, lançando-se para frente e usando cabeçadas para atingir Magmortar em cheio no estômago. A força do ataque quase derrubou Magmortar. Furioso e magoado, Magmortar abriu a boca e disparou uma poderosa rajada de fogo contra Metagross. Atrás de Metagross estava Julian, então esse ataque não pôde ser evitado. Mas Metagross rapidamente contra-atacou com Esmaga Meteoro, e os dois ataques colidiram no ar com uma forte explosão. Entretanto, os Magmars restantes, não querendo ficar de fora, enviaram outra onda de lança-chamas em direção a Julian e Metagross. Após ficarem imersos em magma durante todo o ano, a temperatura do lança-chamas deles era maior do que a de um Pokémon do tipo fogo normal, e se um Pokémon for atingido, é muito provável que entre no estado de queimadura. Mas Dragonair estava preparado. Usou cauda de dragão para atravessar a maioria dos lança-chamas, dispersando as chamas. Os poucos que conseguiram passar foram bloqueados por Cetelix, que acabará de emergir do solo. Se não fosse pelo fato de ainda estar relativamente perto da cratera do vulcão, um único terremoto de Cetelix seria suficiente para eliminar a dúzia de magmas existentes. Cetelix, use arremesso de pedra. Dragonair, use investida do dragão. Uma chuva de pedras caiu do céu quando Cetelix lançou uma saraivada de rochas sobre o Magmar abaixo. Vários deles foram atingidos diretamente, enquanto outros tentaram se esquivar, mas acabaram presos pelas pedras que caíam. Dragonair então mergulhou de cima, atacando com precisão. Nocauteou um Magmar após o outro, aproveitando-se ao máximo de sua mobilidade limitada. Em questão de instantes, os esforços combinados de Cetelix e Dragonair derrotaram uma dúzia de Magmar de nível 50 ou superior. Magmortar, agora sozinho, não podia acreditar no que via. Todo seu grupo havia sido derrotado tão rapidamente, e ele também estava perdendo para aquele Pokémon prateado. Capítulo 103 – Cristal de Fogo. No momento em que Metagross estava prestes a usar raio de aço para acabar com o Magmortar à sua frente, a voz de Julian cortou o ar. Metagross, pare! A viga de aço condensada desapareceu lentamente, e Metagross olhou para Julian, confusa. Magmortar, meio ajoelhado no chão, olhou para cima quando 2 pés apareceram à sua frente. Era Julian parado ali, olhando fixamente para ele. Ao seu lado, Metagross estava pronto. Cetelix observava atentamente e Dragonair pairava acima. Magmortar sentiu a tensão no ar e reprimiu o impulso de atacar. Faça algo por mim, e eu deixarei você e seus homens irem, disse Julian calmamente, estendendo um objeto na mão. Além disso, darei a vocês isto. Julian tinha em mãos um magmarizador, um item raro que podia transformar um Magmar em um Magmortar. Esse tipo de item era incrivelmente raro na natureza, e mesmo com a tecnologia avançada que os humanos possuíam, fabricá-lo ainda era uma tarefa difícil. O Magmortar anterior a ele tivera a sorte de evoluir com a ajuda de um magmarizador que encontrara no Reino Secreto, mas nenhum dos outros Magmars tivera essa sorte. Eles eram todos fortes por volta do nível 50, mas sem um magmarizador, não conseguiam evoluir. Magmortar olhou para o magmarizador. Lembrou-se de ter encontrado algo semelhante nas profundezas do magma há muito tempo, quando ainda era um Magmar, o que levou à sua evolução. Se possuísse esse magmarizador, um de seus descendentes poderia evoluir para um novo Magmortar. Magmortar sabia que estava envelhecendo, sua força diminuindo com o tempo. Em breve, não seria mais capaz de proteger seu clã ou seu precioso território de magma de rivais como o clã Magcargo. Ter outro Magmortar para substituí-lo era essencial. O magma era muito importante para o clã deles, era a chave para aumentar a energia do tipo fogo em seus corpos. Portanto, agora que estava velho, ele teve que deixar um dos Magmar evoluir para um Magmortar, para garantir que pelo menos um dos locais de magma lhes pertencesse. Magmortar olhou para os membros inconscientes de seu clã espalhados ao redor e depois para o magmarizador. Assentiu em concordância. Julian tinha todas as cartas na mão. O clã estava derrotado, e sem um magmarizador, não havia muita escolha. Magmortar rosnou. O que você precisa de mim? Julian não sabia exatamente o que era o tesouro dentro do magma, mas a máquina de radiestesia mostrava um ponto vermelho tão grande que cobria 1/3 da tela, indicando que, fosse o que fosse, devia ser incrivelmente valioso. Em resposta à pergunta de Magmortar, Julian disse: preciso que você mergulhe no magma e recupere algo para mim. Enquanto conversavam, alguns Magmars começaram a se mexer, recuperando lentamente a consciência. Levantaram-se, sacudindo a tontura, e ao verem Julian, prepararam-se para atacar novamente, prontos para vingar a derrota anterior. Magmortar, pare! Magmortar imediatamente deteve os poucos que queriam atacar. Os Magmar congelaram, confusos com a ordem de seu líder. Por que seu chefe os estava impedindo de lutar? Ignorando a confusão deles, Magmortar fez um gesto para que Julian o seguisse de volta até a borda do vulcão. Ao longo do caminho, nenhum dos Pokémon do tipo fogo ao redor ousou atacar, provavelmente por respeito à autoridade de Magmortar. Ao que tudo indicava, esse Magmortar não era apenas o líder de sua matilha, mas também o governante de toda a área do vulcão. Pegue isto, e ele lhe dirá onde estão os itens que você precisa recuperar na lava. Na borda do vulcão, Julian entregou a máquina de radiestesia a Magmortar.
A máquina de radiestesia era indestrutível, então não havia motivo para se preocupar que fosse reduzida a cinzas pela lava. Magmortar pegou o dispositivo e, após dar ordens aos membros restantes de seu clã que ainda estavam conscientes, mergulhou no magma borbulhante sem hesitar. Julian e Metagross esperaram pacientemente na borda. Ele usou seus olhos sondadores para observar os magmar ao redor. Todos eram amarelos e apenas 2 eram verdes. O Magmortar anterior também tinha certificação verde, mas estava a meio caminho da certificação ciano. No entanto, era antigo e sua resistência estava diminuindo. Julian também notou 8 ovos de Pokémon aninhados em uma rocha próxima. Deviam ser filhotes do clã Magmar, mas não havia nenhum Magby à vista. Por que não vi nenhum Magby por aqui? Murmurou Julian para si mesmo. Curioso, ele perguntou a um dos Magmar. A resposta foi imediata e repleta de raiva. O Magmar gesticulou furiosamente, contando a Julian uma história de uma tragédia recente. O outro Magmar compartilhou a mesma expressão de indignação. A partir dos fragmentos da história, Julian concluiu que o clã Magcargo, antigos rivais da família Magmortar, havia atacado recentemente em uma batalha brutal pelo controle do magma. O confronto custou a vida de vários Magmar e resultou na morte de mais de 20 Magby. Embora o clã Magmortar tenha lutado bravamente, sofreu pesadas baixas, e o clã Magcargo não se saiu muito melhor. Julian assentiu com a cabeça. Era um lembrete de que a vida nos reinos selvagens e secretos era muito mais brutal do que aquilo a que estava acostumado na civilização humana. Batalhas por território, comida e recursos eram frequentes, e a lei da selva imperava sobre tudo. Após cerca de 20 minutos de espera, o magma começou a borbulhar com mais violência. Magmortar finalmente emergiu, segurando algo nas mãos enquanto se aproximava de Julian. Nas mãos de Magmortar havia uma bela pedra cristalina. Os olhos de Julian brilharam no instante em que a viu, reconhecendo imediatamente o que era. Ele pegou a pedra de Magmortar com entusiasmo, surpreso com a sensação de frieza, apesar de ter acabado de estar submersa em lava derretida. A pedra tinha aproximadamente o tamanho de um punho, era completamente transparente e de um tom vermelho profundo. Quando Julian iluminou-a com sua lanterna, pôde ver uma chama fraca tremeluzindo em seu interior. Um cristal de fogo. Julian sussurrou maravilhado. Essas pedras, encontradas apenas em vulcões antigos ou com milhares de anos, eram incrivelmente raras. Sempre que um deles aparecia, causava um frenesi entre colecionadores e treinadores, pois possuía uma imensa energia de fogo. A superfície externa desse objeto estava coberta por uma camada de cristal vermelho, e esse cristal envolvia perfeitamente a chama em seu interior, de modo que nem mesmo um vestígio de energia podia ser emitido. Então essa coisa sempre esteve no magma, mas Magmortar nunca conseguiu encontrá-la, e mesmo que a encontrasse provavelmente a jogaria de lado, já que não emitia energia e, portanto, seria considerada inútil. Esse tipo de cristal de fogo foi descoberto acidentalmente anos atrás, quando um treinador de Pokémon do tipo fogo encontrou um durante uma erupção vulcânica e o levou para casa como decoração. Por acaso, seu Flareon havia comido o cristal, e o treinador acabou se tornando um dos melhores Pokémon do tipo fogo em seu país. Capítulo 104. De volta à área rochosa. A função mais importante do cristal de fogo era sua capacidade de aumentar a energia elemental de um Pokémon do tipo fogo, tornando seus golpes do tipo fogo mais poderosos e sua temperatura mais intensa. Ao mesmo tempo, também tinha a capacidade de melhorar o potencial de um Pokémon. Para qualquer Pokémon abaixo do nível ciano, consumir este cristal o elevaria instantaneamente ao nível ciano. Pokémon do tipo fogo são os que mais se beneficiam desse tesouro, enquanto outros tipos só podem aprimorar o poder de seus golpes do tipo fogo. O cristal de fogo era, sem dúvida, um dos 3 maiores tesouros relacionados ao fogo que existiam. Julian jamais imaginara encontrar um item tão raro no magma. Embora não possuísse um Pokémon do tipo fogo no momento, essa descoberta por si só já o convencia a buscar um no futuro. Possuir um tesouro era uma oportunidade valiosa demais para ser desperdiçada. Ele não pôde evitar comparar o clã Magmortar com sua própria equipe. A falta de talento deles era evidente, nenhum sequer alcançando o nível de aptidão ciano. Eles claramente não tinham a mesma motivação e disciplina que seus Cetelix. Ao guardar o cristal de fogo em seu espaço de sistema, Julian percebeu algo mais. A máquina de radiestesia revelou outro item valioso escondido sob o magma, cujo sinal foi inicialmente ocultado pela forte energia do cristal de fogo. A mais lá embaixo. Continue mergulhando, instruiu Julian ao Magmortar, que estava exausto. Magmortar estava prestes a mencionar o magmarizador, já que havia entregado o tesouro a Julian. No entanto, a ordem firme de Julian deixou claro que ele ainda não havia terminado. Magmortar, a força faz o direito, suspiro. Lançando um olhar ressentido para Julian, Magmortar pegou novamente a máquina de radiestesia e mergulhou na lava. Após cerca de 10 minutos, emergiu mais uma vez, desta vez carregando uma pedra enorme, de cor vermelho escura, que irradiava um calor intenso. A pedra pesava dezenas de quilos e parecia incrivelmente densa. Minério de fogo, murmurou Julian com um sorriso. Aron vai adorar isso. Não pense que pode me enganar. Há muito mais lá embaixo. Você e seus subordinados vão desenterrá-los todos para mim, e quando terminarem, eu lhes darei isto. Julian prometeu, mostrando uma caixa de cubos de energia do tipo fogo de alta qualidade. Para tentá-los ainda mais, deu um para Magmortar. Magmortar rapidamente sucumbiu ao encanto do delicioso cubo de energia e, com vigor renovado, liderou seus subordinados magmar de volta à lava, agora trabalhando como mineiros de Julian. O minério de fogo era um material valioso a partir do qual a maioria das pedras de fogo eram formadas. Embora fosse benéfico para o clã Magmortar, eles não o priorizaram, já que o magma lhes proporcionava benefícios mais significativos.
Se o magma não fosse seu principal recurso, eles poderiam ter sido mais relutantes em permitir que Julian explorasse as minas. Cada vez que um magmar emergia, carregava consigo um grande pedaço de minério de fogo, alguns pesando até 100 libras. Em troca, Julian os recompensou com cubos de energia básicos. Embora esses cubos fossem de qualidade inferior, eram diferentes de tudo que os magmar já haviam provado, o que os deixou ansiosos para continuar trabalhando. A operação de mineração continuou até o anoitecer e, ao final, a Magmar havia içado a impressionante quantidade de 70 a 80 toneladas de minério de fogo. Como a máquina de radiestesia não indicou mais nenhum tesouro, Julian encerrou a sessão de escavação. Conforme prometido, ele entregou os cubos de energia de alta qualidade e um magmarizador para Magmortar. Em resposta, o líder deu uma ordem aos berros, e um magmar robusto e cheio de cicatrizes avançou, seus olhos brilhando enquanto contemplava o magmarizador nas mãos de Magmortar. O magmar mais jovem claramente pressentiu que aquele item era muito importante. Os outros magmar compartilharam expressões semelhantes de desejo, mas nenhum ousou se manifestar, contidos pela autoridade de seu líder. Magmortar, no entanto, hesitou por um momento, sem saber ao certo como usar o magmarizador corretamente. Julian percebeu isso e disse: é só conectar ao magmar. Uma luz branca e brilhante envolveu o magmar marcado por cicatrizes, e ele começou a evoluir. Quando a luz se dissipou, um novo e poderoso Magmortar surgiu diante deles. Muito bem, disse Julian, com um leve sorriso. A aptidão do Pokémon mudou de verde para ciano com a evolução, marcando uma transformação significativa em seu potencial. E este já estava na metade do caminho para o ciano. Normalmente a evolução por si só não era suficiente para alcançar um avanço, mas era evidente que este magmar havia acumulado força suficiente ao longo do tempo e, combinada com um pouco de sorte, rompeu seus limites anteriores. A evolução transformou fundamentalmente o Magmortar recém-evoluído, colocando-o em um caminho potencial para se tornar um Pokémon do tipo fogo de nível Elite. Embora a aptidão do novo Magmortar tivesse se tornado ciano, Julian não tinha nenhum desejo de capturá-lo. Ele tinha suas responsabilidades ali como futuro líder do clã Magmortar, especialmente considerando a ameaça iminente do clã Magcargo. Além disso, Julian preferia criar seus Pokémon desde jovens, construindo laços profundos que lhes permitiam atingir seu potencial máximo. Cetelix foi um caso excepcional, pois ele mesmo procurou Julian, que simplesmente decidiu ficar com ele. O Magmortar recém-evoluído rugiu de excitação, sentindo uma onda de poder. Chamas jorraram de sua boca, elevando-se aos céus, e o magmar restante, junto com o Magmortar mais antigo, juntou-se à comemoração, disparando rajadas de fogo. O céu noturno do vulcão brilhava em um vermelho intenso, iluminado pelo espetáculo de chamas. Após a celebração, o líder Magmortar e o Magmortar recém-evoluído aproximaram-se de Julian, com expressões de profunda gratidão. Não precisa agradecer, disse Julian, balançando a cabeça. Você mereceu. Na verdade, eles só lhes deram uma caixa de cubos de energia de fogo de alta qualidade, um magmarizador e alguns cubos de energia básicos, todos insignificantes em comparação com os raros tesouros que ele havia obtido, o cristal de fogo e toneladas de minério de fogo valioso. O clã Magmortar não tinha noção do quanto havia doado, mas a gratidão deles ainda deixou Julian um pouco constrangido. Contanto que os funcionários trabalhem com afinco suficiente, o chefe mudará de casa no ano que vem. No fim, foi um acordo em que o trabalho árduo foi recompensado, e Julian certamente não se importou em desempenhar o papel de um chefe sem coração, como ele mesmo disse. Ele lhes ofereceu um pequeno incentivo e, em troca, eles extraíram para ele tesouros além da sua compreensão. Despedindo-se da família Magmortar, Julian decidiu que era hora de deixar a região do vulcão. Normalmente ele montaria acampamento para passar a noite, mas com as temperaturas ainda rondando 50 graus Celsius, dormir estava fora de questão. Vamos voltar para a área de rock e dar uma olhada, disse ele, montando seu Metagross. Julian não havia esquecido o tesouro que vira ali antes. Embora alguém o tivesse alcançado primeiro, ele queria confirmar se já havia sido desenterrado ou se ainda o aguardava. Com isso, ele e Metagross deixaram a área do vulcão, dirigindo-se para a zona da rocha. Capítulo 105. Tom deprimido. Já passava da 1 da manhã quando Julian voltou para a área rochosa, com os olhos pesados de sono enquanto lutava contra um bocejo. O aparelho de radiestesia em sua mão continuava a emitir bips, sinalizando que o tesouro ainda estava por perto. Ao que tudo indicava, o visitante anterior não havia conseguido encontrá-lo, apesar dos inúmeros buracos, grandes e pequenos, espalhados pela área. Julian observou a cena à sua frente. Havia pelo menos uma dúzia de buracos espalhados, de tamanhos variados. O maior tinha mais de 100 metros de largura, enquanto o menor tinha cerca de 7 ou 8 metros de diâmetro. Ele dirigiu-se para uma das crateras de tamanho médio, que se estendia por cerca de 50 metros de largura e 10 metros de profundidade. A máquina de radiestesia indicou que o tesouro se encontrava em algum lugar abaixo. Sem precisar dizer uma palavra, Metagross entendeu imediatamente o comando e começou a cavar. Graças aos esforços de quem cavou antes, grande parte do trabalho árduo já havia sido feito. Julian e Metagross estavam basicamente terminando o que outra pessoa havia começado. Bastaram mais 5 ou 6 metros de escavação para que encontrassem o que procuravam. Pedra da Mega Evolução. Os olhos de Julian brilharam de surpresa e entusiasmo quando Metagross lhe entregou cuidadosamente a pedra cintilante. Ele sabia perfeitamente a importância daquela descoberta. As pedras de Mega Evolução eram tratadas como uma espécie de moeda entre os treinadores. Muitos cobiçavam esses tesouros, especialmente quando o dinheiro não era suficiente para comprar certos itens raros, ferramentas ou Pokémon com excelente potencial. Com uma pedra de Mega Evolução, no entanto, trocas como essa se tornaram muito mais fáceis de realizar.
Meta! De repente, Metagross emitiu um rosnado baixo e alerta e se posicionou em frente a Julian. Julian, que fora pego de surpresa tanto pelo cansaço quanto pela emoção da descoberta, imediatamente ficou tenso. Duas Pokébolas se abriram, liberando Dragonair e Lucario, ambos agora em alerta máximo, flanqueando Julian. Jovem mestre Walker, não me entenda mal, não estou aqui para causar problemas, gritou uma voz. Por trás de uma rocha próxima, um homem surgiu, erguendo ambas as mãos em sinal de inocência. Caminhando alguns passos atrás dele, vinha um golem, acompanhando seu ritmo enquanto se aproximava cautelosamente. Julian estreitou os olhos. Ele reconheceu o homem como a mesma pessoa que estivera na área rochosa mais cedo, provavelmente quem cavara aqueles buracos. O homem não conseguirá encontrar a pedra da Mega Evolução, mas parecia que afinal não havia saído da área. A família Smith murmurou Julian, reconhecendo. É raro que o jovem mestre Walker ainda se lembre. Meu tio é Luke. O jovem sorriu em reconhecimento. Luke era o líder do ginásio do tipo Aço na Cidade do Lago e uma figura que Julian havia encontrado em um voo. Antes de entrar no Reino Secreto, foi Luke quem acompanhou esse homem. Foi por isso que Julian sabia que a outra parte era da família Smith. Embora o estranho insistisse que não tinha mais intenções, Julian permanecia cauteloso. Confiar em alguém com muita facilidade em um lugar, especialmente nos reinos secretos, era uma ótima maneira de chegar a um beco sem saída. Percebendo a cautela de Julian, o homem parou abruptamente, mantendo uma distância respeitosa. Ele lançou um olhar para a pedra da Mega Evolução na mão de Julian, com os olhos brilhando de inveja. Inicialmente, ele não conseguiu encontrar o tesouro antes e foi embora. Mas, enquanto se dirigia para fora, viu Julian chegar voando em seu Metagross. A intuição lhe dizia que o destino de Julian era o lugar onde ele havia escavado em busca de tesouros antes. Afinal, Julian também havia descoberto aquele lugar no início, e só desistiu por ter chegado primeiro. Por curiosidade, ele voltou para dar uma olhada. Mas quando viu que Julian havia desenterrado uma pedra da Mega Evolução, e ainda por cima do buraco que ele mesmo havia cavado até a metade, ele se arrependeu profundamente de ter voltado. Essa é uma pedra da Mega Evolução, e eu estava a poucos metros dela, mas infelizmente não a peguei. O jovem suspirou, seus sonhos de possuir um objeto tão poderoso frustrados. Com a pedra ele poderia ter dado passos significativos dentro de sua família, mesmo que não fosse por causa de um de seus Pokémon. Ele poderia tê-la usado para trocar por uma pedra de Mega Evolução adequada para o seu próprio Pokémon. Isso poderia tê-lo diferenciado, talvez até mesmo posicionando como um possível candidato à liderança na família Smith algum dia. Julian observou a expressão do homem se fechar em profundo arrependimento. Ele podia ver as engrenagens girando na cabeça do homem, a constatação de que estivera a poucos metros da pedra da Mega Evolução e, de alguma forma, a perderá de vista. Apesar do ciúme, Tom sabia que não devia tentar nada precipitado. Julian não só vinha de uma família influente, como seu Metagross era excepcionalmente poderoso. Seria uma tolice provocar uma briga. E como membro de um clã, ele sabia muito bem que uma pessoa de uma família como a de Julian certamente carregaria um Pokémon poderoso, um guarda-costas que lhe fora dado por um ancião. Embora não tenha conseguido a pedra, se aproveitasse a oportunidade para fazer amizade com Julian, poderia obter muitos benefícios. Jovem mestre Walker, ouvi dizer que o senhor foi recrutado pela Universidade Imperial. Tom disse, mudando de assunto com um sorriso forçado. Julian assentiu levemente com a cabeça. Isso não era segredo, afinal, ele já havia enviado o aviso de admissão para seu círculo de amigos. Eu também sou aluno do segundo ano lá, disse Tom, tentando puxar conversa. Parece que nos veremos por aí no campus. Mas me chamar de seu veterano seria um pouco exagerado. Ele deu uma risadinha sem jeito, percebendo que Julian era muito mais forte do que ele, apesar da diferença de idade. Julian permaneceu em silêncio, embora sua expressão tenha se suavizado ligeiramente. Ele não esperava encontrar um colega da Universidade Imperial por ali, muito menos alguém com ligações com sua própria família. Então, você treina Pokémon do tipo Pedra? Perguntou Julian, olhando para o golem que estava ao lado de Tom. Tom assentiu com a cabeça. Sim, embora a maioria da minha família treine Pokémon do tipo Aço, eu sempre tive uma afinidade natural com os do tipo Pedra, então decidi me especializar neles. Julian ergueu uma sobrancelha. Interessante. Os únicos Pokémon do tipo Pedra capazes de Mega Evolução são Tiranitar, Aggron e Aerodactyl. Você tem algum deles? Tiranitar era um pseudo-lendário, e Aerodactyl era ainda mais raro. Apenas alguns antigos reinos secretos os possuíam. Apenas um Aron estava disponível, e mesmo assim, apenas porque agora pertenciam à família Walker. Tom deu uma risadinha fraca. Quem me dera, Tiranitar e Aerodactyl estão muito fora do meu alcance. Aggron está mais ao meu alcance, se eu tiver sorte. Julian deu um sorriso irônico. Bem, continue tentando. Talvez um dia você consiga colocar as mãos em um Agronite. O riso forçado de Tom ecoou pela região rochosa, mas havia uma nota inconfundível de amargura em sua voz. Mesmo que ele conseguisse obter um Agronite, a família Walker provavelmente o reivindicaria para si, dada a sua posição social. Ele percebeu que mesmo que encontrasse a pedra rara, talvez não tivesse forças para mantê-la por muito tempo. Enquanto a expressão de Tom se fechava novamente, Julian o observava em silêncio, ciente das lutas silenciosas por trás de suas palavras educadas. Bom, boa sorte com isso, disse Julian, com a voz leve, mas carregando um sutil tom de finalidade. Tom forçou um sorriso, sentindo uma onda de decepção e frustração o invadir. Ele estivera tão perto de algo grandioso, mas agora não passava de uma oportunidade perdida da qual se arrependeria por muito tempo. Capítulo 106. Slowking. 10 dias passaram voando.
Para um reino secreto de tamanho intermediário, equivalente a várias cidades, 10 dias não eram tempo suficiente para explorar cada centímetro dele. A maioria das pessoas que entravam passava o tempo procurando tesouros. Ao longo do caminho, exploravam o reino, marcando os locais onde achavam que os tesouros poderiam estar escondidos. Julian, no entanto, tinha uma vantagem: sua fiel máquina de radiestesia. Os tesouros que ele encontrou superaram em muito o que os outros conseguiram localizar naquela primeira leva de exploradores. Entre suas descobertas estavam o orbe tóxico, diamantes brutos, a pedra da mega evolução, diversas pedras evolutivas e alguns minérios especiais. Mas nada se comparava ao cristal de fogo, o verdadeiro tesouro do reino, que superava tudo que os outros pudessem ter encontrado. Junto com esses, ele também capturou um Slowpoke qualificado para Corciano e um Cetelix pseudo-elite, tornando sua viagem ainda mais proveitosa. Ao emergir do reino secreto, Julian avistou seu pai, Jake, já à espera na entrada. Jake o viu e imediatamente caminhou até ele, examinando Julian de cima a baixo com um olhar minucioso. Satisfeito por seu filho estar ileso, deu-lhe um tapinha no ombro e disse com um sorriso: sua mãe preparou o jantar. Ela está apenas esperando você voltar. Jake não perguntou o que Julian havia ganho no reino secreto. Para ele, os tesouros eram secundários. Era apenas um reino intermediário, e com a riqueza da família Walker, eles poderiam facilmente comprar quaisquer tesouros que Julian pudesse ter encontrado, exceto, é claro, o tesouro central do reino secreto. Sua principal preocupação era a segurança de Julian e a experiência que ele adquiriria durante a viagem. A segunda leva de exploradores deveria chegar no dia seguinte. A maioria deles vinha de famílias aristocráticas dos arredores da cidade do lago, mas ainda dentro da província de Yale. Levaria tempo para que o reino secreto se abrisse completamente ao público. Somente após o surgimento desse segundo grupo de crianças nobres é que outros treinadores teriam permissão para entrar. Não era exatamente justo para todos, mas neste mundo, a justiça nem sempre era garantida. Assim que o domínio fosse aberto para os treinadores em geral, um guia resumido estaria disponível para compra. Este guia seria baseado nas informações coletadas pelos dois primeiros grupos de exploradores, que ajudaram a equilibrar a competição entre treinadores aristocráticos e aqueles de famílias comuns. No caminho para casa, Julian contou a Jake o que havia descoberto. Quando Jake ouviu falar do Slowpoke, um Pokémon de Corciano, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Então, conforme Julian listava mais itens, orbes tóxicas, diamantes brutos e o pseudo-elite Cetelix, o choque de Jake aumentava a cada um deles. Quando Julian mencionou a pedra da mega evolução, os olhos de Jake começaram a ficar vidrados. Mas o cristal de fogo, o tesouro do reino, o deixou estupefato e em silêncio. Quando chegaram em casa, Jake ainda estava assimilando tudo. Julian saltou do carro e, sem dar muita atenção ao pai atordoado, abriu a porta da frente. Imediatamente foi recebido pelo aroma delicioso de comida caseira. Filho, você voltou! Tina exclamou, aproximando-se animada. Assim como Jake, ela deu uma rápida olhada em Julian para se certificar de que ele estava bem. Ela não via o filho havia 10 dias, e o alívio em seu rosto era evidente. Onde está seu pai? Ela perguntou, percebendo que Jake não estava com ele. Ele não disse que viria te buscar? Você voltou sozinha? Um lampejo de irritação cruzou seu rosto. Ela estava preocupada que Jake pudesse ter usado Julian como desculpa para ir pescar em vez de buscá-lo. Lá atrás respondeu Julian, dando uma risadinha. Momentos depois, Jake entrou cambaleando com uma expressão confusa. Tina lançou-lhe um olhar confuso. O que há de errado com seu pai? Ele parece estar em transe. Julian sabia exatamente o porquê e riu. Acho que ele está um pouco sobrecarregado. Sobrecarregado? Tina franziu a testa, ainda sem entender o que Julian queria dizer, mas deu de ombros e voltou sua atenção para Jake. Vamos, lave as mãos. O jantar está pronto. Tudo bem, mãe. Julian sorriu. Depois de 10 dias se alimentando apenas de comida para a viagem, Julian estava mais do que pronto para saborear a comida da mãe. Mesmo tendo se preparado para a viagem com várias refeições preparadas, o sabor da comida para a viagem não se comparava às habilidades culinárias de sua mãe. Tina era uma criadora experiente. Era sabido que a maioria dos criadores tinha excelentes habilidades culinárias, e as habilidades dela superavam até mesmo as de chefes 5 estrelas. Após um longo período de comida medíocre, Julian estava ansioso para desfrutar de uma refeição decente. 3 dias depois, na floresta do quintal, Julian estava ao lado de Shelder e Slowpoke, que estavam se conhecendo pela primeira vez. Os olhos de Slowpoke brilharam no instante em que viu Shelder. Normalmente lento e preguiçoso, o Slowpoke de repente disparou em direção ao Shelder com uma velocidade surpreendente, fincando sua cauda bem na frente do Pokémon em forma de concha e se virando para encará-lo com expectativa. Shelder, um pouco confuso, encarou o rabo de Slowpoke. Não entendia o que Slowpoke queria, mas algo naquele rabo rosa e ondulante lhe dava vontade de morder. A criatura aproximou-se lentamente, com a boca bem aberta, preparando-se para abocanhar o rabo. No momento em que Shelder estava prestes a morder, a mão de Julian estendeu-se, bloqueando o ataque. Foi por pouco. A dupla quase desencadeou uma evolução para a qual Julian não estava preparado. Ele não queria um Slowbro. Metagross, fique de olho neles. Não deixe o Shelder morder o rabo do Slowpoke. Metagross zumbiu, erguendo Shelder no ar com seu ataque psíquico. Slowpoke olhou para Shelder, que agora flutuava alguns metros acima dele. A curta distância entre eles parecia um abismo intransponível. Os olhos de Slowpoke estavam cheios de uma decepção silenciosa e profunda, como se a evolução tivesse escapado por pouco. Julian, sentindo seu humor, tranquilizou Slowpoke. Tenha paciência. Você terá seu Shelder em breve.
Slowpoke, com sua expressão perpetuamente boba, era um dos Pokémon mais adoráveis de Julian. Embora seu olhar vago fizesse parecer desatento, sua tristeza era quase palpável, e Julian sentiu uma pontada de culpa. Decidido a documentar a evolução, Julian instalou uma câmera. Slowking era um Pokémon ainda não descoberto, uma nova forma evolutiva de Slowpoke. Para obter as recompensas oferecidas pela Associação de Treinadores, foi necessário registrar as etapas principais dessa evolução singular. Com tudo pronto, Julian chamou Slowpoke e colocou uma rocha do rei em sua cabeça. Muito bem, Shellder, morda a rocha do rei. Metagross liberou Shellder, que imediatamente abocanhou a cabeça de Slowpoke. Uma luz branca e brilhante envolveu Slowpoke, sinalizando o início da evolução. Conforme o brilho se dissipava, Slowpoke estava transformado, agora um Slowking, ostentando uma coroa em espiral e exibindo uma postura majestosa. Slow. Mas ao abrir a boca para falar, a ilusão de grandeza se desfez. O som ridículo destruiu imediatamente a imagem régia. Julian não conseguiu conter o riso. Apesar de sua aparência régia, a voz de Slowking não combinava em nada com seu novo status. Ela ainda tinha aquele charme adorável e desajeitado de sempre. Capítulo 107. Descoberta acidental. Olá, Slowking. Julian caminhou até Slowking, estendendo a palma da mão com uma mistura de surpresa e orgulho nos olhos. Este foi o primeiro Slowking do mundo. Slowking. Slowking respondeu segurando delicadamente a mão de Julian. Slowking é um Pokémon único, que evolui apenas quando se funde com outro Pokémon, neste caso Shellder. A carapaça em sua cabeça, que se assemelha a uma coroa, está viva e pode até ser removida. Diz a lenda que o Slowking evolui quando um Slowpoke adquire inteligência repentina devido à mordida de um Shellder, que faz com que toxinas fluam para seu cérebro. Isso desperta sua inteligência latente e lhe concede habilidades extraordinárias. Dizem que a inteligência de Slowking agora se compara à dos maiores cientistas do mundo. No entanto, se a coroa for removida, a situação retorna a um estado em que até mesmo operações aritméticas simples como 1 mais 1 se tornam um desafio. Metagross olhou curiosamente para Slowking, admirando sua aparência régia, mãos atrás das costas e uma coroa empoleirada em sua cabeça. O novo Pokémon parecia bastante distinto. Pokémon, Slowking, Água Psíquico. Nível 22. Qualificação, Ciano. Habilidade, Desatento. Objeto segurado, Colher torcida. Sexo, feminino. Tendo acabado de evoluir, Julian ainda não havia ensinado Slowking nenhuma TM. Mais um mês e você chegará ao nível avançado. Julian disse para Slowking, observando mentalmente sua força atual. Nesse nível, o Slowking só conseguiria lidar com oponentes de nível inferior. Contra Pokémon mais fortes, seria um desafio. Afinal, os atributos básicos de Slowking ainda eram bem normais, já que ele não havia passado por encantamentos do sistema, o que dificultava batalhas contra oponentes de nível superior. Ele lançou um olhar para Metagross, agora no nível 55 e próximo do ápice da categoria avançada. Metagross podia batalhar contra Pokémon de níveis muito mais altos, uma prova de seu poder bruto e potencial. Slowking, no entanto, ainda tinha algum trabalho a fazer antes de chegar a esse estágio. Slowking assentiu com a cabeça, já ciente de que entre a equipe de Julian, era a segunda pior em termos de classificação, só mais forte que Aron, que estava com Julian havia menos de 2 semanas. Vamos voltar para casa. Julian disse com um sorriso, e Slowking o seguiu de volta para casa. Lá dentro, Jake estava tomando chá, e no momento em que viu Julian com um Pokémon desconhecido, cuspiu o chá em choque. Amor, que estava limpando, silenciosamente limpou o chá da mesa sem dizer uma palavra. Julian, que tipo de Pokémon é esse? Perguntou Jake, ainda incrédulo. Há apenas mais uma forma evolutiva do Slowpoke, disse Julian com indiferença. Encontrei por acaso enquanto fazia uma pesquisa. Acho que dei sorte. Jake, é claro, não acreditou nessa explicação. Novas evoluções de Pokémon não eram descobertas há mais de uma década. Entre os muitos Pokémon que eles estudavam, o foco principal era o Eevee, mas muitos estudiosos passaram a vida inteira estudando Pokémon sem chegar a tais descobertas. A ideia de que Julian tivesse descoberto uma nova forma, acidentalmente, parecia um exagero óbvio. Entre os tesouros que Julian encontrara no Reino Secreto, havia um cristal de fogo de valor inestimável. Essa descoberta já havia impressionado Jake, mas agora isto, uma forma evolutiva completamente nova de Slowpoke, era ainda mais chocante. Afinal, pode-se dizer que Julian teve a sorte de encontrar tesouros no Reino Secreto. Mas descobrir uma nova forma evolutiva de Slowpoke não foi uma questão de sorte. Sem a pesquisa e a base necessárias nessa área, a possibilidade seria absolutamente impossível. Muito bem, falando sério. Como você descobriu a nova evolução do Slowpoke? Perguntou Jake, agora com um tom mais sério enquanto se inclinava para a frente. Naquele instante, Amor ainda e largou o pano de limpeza e lançou um olhar furioso para Jake por ele ter falado tão asperamente com Julian. Ela o considerava seu próprio filhote. Estou apenas preocupado que ele possa se desviar do caminho certo. Jake resmungou, percebendo o olhar de desaprovação de Indeedee. Ele realmente não queria irritar o Pokémon inicial de sua esposa. Se não fosse por ela, o processo de perseguir Tina teria sido muito mais tranquilo. Pai, não se preocupe, disse Julian com uma risadinha. Eu não roubei a pesquisa de ninguém. Tudo isso é trabalho meu. Julian entendia a preocupação de Jake. A ideia de que ele pudesse usar indevidamente o status da família para roubar pesquisas era uma preocupação válida. Se isso acontecesse, não prejudicaria financeiramente a família Walker, mas sua reputação, construída ao longo de 2 séculos, seria seriamente danificada. Ao ouvir isso, a expressão de Jake suavizou-se. Ele conhecia bem o filho e sabia que Julian não se rebaixaria a tal ponto. Ele estava apenas sendo cauteloso demais.
Você realmente tem pesquisado sobre a evolução dos Pokémon? Jake perguntou, ainda achando difícil de acreditar. Embora descartasse a possibilidade de Julian ter roubado os resultados da pesquisa de outras pessoas, ele ainda não acreditava que Julian a tivesse pesquisado sozinho. Era muito provável que alguém o tivesse ajudado. Bem, desenvolvi um interesse. Gostaria de me tornar um estudioso de Pokémon em meio período, além de ser um treinador. Comprei muitos livros e material de pesquisa recentemente. Para minimizar ao máximo as dúvidas de sua família, Julian fez preparativos suficientes. Jake lembrou-se de ter ajudado Julian a obter vários documentos de pesquisa de estudiosos e laboratórios Pokémon, usando seus contatos. Ficou claro que Julian havia feito a sua lição de casa. Então, depois de ler livros por pouco mais de um mês, você conseguiu descobrir uma nova evolução Pokémon? Perguntou Jake, ainda cético. Sim. Seu filho é um gênio, respondeu Julian com um sorriso. Jake, momentaneamente sem palavras, teve que admitir que estava orgulhoso. Seu filho era realmente talentoso, não apenas como treinador, mas também em pesquisa Pokémon. Ele havia feito em um mês o que os estudiosos não conseguiram realizar em décadas. Espere, você precisa contar isso para sua tia. Vai ser bom para você, disse Jake após uma pausa. Eu sei. Eu já fiz uma gravação em vídeo da evolução da Slowking. Eu estava prestes a enviar para ela, mas você me interrompeu aqui. A tia de Julian era uma renomada estudiosa de Pokémon em Dracoria, com sólida reputação tanto em seu país quanto no exterior. De fato, ela era considerada um trunfo estratégico, sempre acompanhada por guarda-costas de elite quando viajava para realizar pesquisas. Entre os 3 filhos de John Walker, a tia de Julian era de longe a mais talentosa, ainda mais do que Henry, o rico empresário, e Jake, o líder do ginásio nacional. Capítulo 108, In the Eddy. Depois de gravar o vídeo da evolução de Slowpoke para Slowking, Julian o enviou para sua tia Kim Walker. No entanto, ele só recebeu uma resposta dela mais tarde naquela noite, quando ela finalmente ligou. Julian imaginou que ela estivesse ocupada o dia todo, estudando o vídeo e sem checar o celular. Julian disse à sua tia a mesma coisa que havia dito a Jake mais cedo. Em termos de intelecto, sua tia, uma estudiosa de Pokémon de alto nível, era muito mais inteligente que seu pai. Embora Jake tivesse suas dúvidas, Kim acreditou na história de Julian sem hesitar. Não era que Kim fosse mais fácil de enganar do que Jake, mas ela entendia que às vezes, as maiores descobertas surgem de acidentes inesperados. Muitas vezes, descobertas por aqueles que têm um talento natural para o assunto. Tia, vou te mandar o Slowking agora mesmo. Julian disse isso depois de conversar um pouco com ela. Sua tia desligou o telefone, lembrando Julian de enviar Slowking o mais rápido possível e instruindo-o a não anunciar a existência de Slowking até que seu relatório de pesquisa estivesse pronto. Julian conhecia bem o procedimento. Além de seus pais e Kim, ninguém mais sabia sobre Slowking ainda, embora ele presumisse que seu pai já tivesse contado ao avô. Com um teletransportador Pokémon em casa, foi fácil enviar Slowking para Kim. Ele pegou a Pokébola de Slowking e falou com ela. Slowking, você vai para a casa da minha tia. Certifique-se de cooperar com ela, ok? Você voltará em breve, ele assegurou. A Pokébola tremeu levemente, um sinal de que Slowking havia compreendido. Após colocar a bola no encaixe do teletransportador e inserir as coordenadas, um rápido clarão de eletricidade sinalizou que Slowking estava a caminho do laboratório de Kim. Em seu laboratório perto de Norma, Kim pegou a Pokébola assim que ela chegou. No momento em que a abriu, Slowking apareceu, parado calmamente com as mãos cruzadas atrás das costas. Vários de seus assistentes estavam presentes, com os olhos brilhando de entusiasmo ao avistarem um Pokémon que nunca tinham visto antes. O olhar de Kim era o mais intenso de todos. Até mesmo Slowking, geralmente indiferente a reações externas, sentiu uma gota de suor frio se formar em sua testa devido a toda a atenção. Entretanto, de volta a casa, Julian estava relaxando no sofá quando ouviu uma batida na porta. Ele se levantou rapidamente e abriu a porta, encontrando um pedioto usando um capacete de entregador e segurando uma sacola de comida para a viagem em suas garras. PJ. Obrigado, disse Julian com um sorriso, aceitando a comida. O pedioto acenou levemente com a cabeça antes de voar para fazer sua próxima entrega. Ao entrar novamente, Julian ficou surpreso ao encontrar Amor, a governanta, proprietária da família, parada ali com um olhar de desaprovação. Ah, você ainda está acordada, meu amor? Julian perguntou sem jeito. Ele olhou para o relógio na parede. Já eram 11 da noite. Normalmente Amor já teria se recolhido para dormir às 10, pronta para preparar o café da manhã para a família bem cedo na manhã seguinte. Amor, conhecida por sua dedicação ao bem-estar da família, não era fã de comida para a viagem, pois a considerava prejudicial à saúde. Julian sentiu-se um pouco culpado, sabendo que tinha sido apanhado em flagrante. Ah, é só churrasco, nada de macarrão com caracóis ou qualquer coisa com cheiro forte. E além disso, eu nem gosto disso. Isso é mais coisa da minha mãe. Julian explicou rapidamente na esperança de amenizar o olhar fulminante do comissário de bordo. Por ser extremamente organizada, Amor tinha uma regra rígida contra alimentos com cheiros fortes, como tofu fedorento, e ficaria mortificada se alguém ousasse comê-los em casa. Amor olhou para a sacola de comida para a viagem, deu um suspiro resignado e pegou uma lata de Coca-Cola na geladeira, colocando-a na mesa de centro antes de voltar para o andar de cima. Amor, descanse depois de comer e não fique acordado até muito tarde mexendo no celular. Amor deu as instruções antes de desaparecer escada acima. Sim.
Julian assentiu com a cabeça como uma boa criança. Julian suspirou aliviado. A pressão de Indeedee sempre lhe parecia semelhante à de lidar com um treinador de elite, especialmente considerando o quão essencial ela era para o bom funcionamento da casa. Julian sabia que não devia abusar da sorte. Até mesmo sua mãe, Tina, a geria com cautela perto de Amor. Se ela algum dia desistisse, a vida cotidiana da família entraria em colapso. Era como se Indeedee fosse a espinha dorsal da vida familiar deles, tanto quanto Jake era o pilar do lado de fora. Julian sentou-se novamente e abriu a Coca-Cola. Seus olhos se depararam com o anúncio de Pokémon na lata. O desenho havia mudado de Blastoise para Milotic, ao lado de um homem bonito de meia-idade conhecido por sua atuação em Dracoria. Seu parceiro, Minisa Milotic, era renomado por sua capacidade de combate de nível elite. Enquanto Julian desembrulhava seu churrasco, Meltan, que estava descansando lá em cima, apareceu ao seu lado, com seus olhinhos fixos na comida. Aqui está, mas não coma muito, disse Julian, entregando a Meltan um espeto de cordeiro. Meltan aceitou com gratidão, mastigando alegremente. Assim que Julian se acomodou para comer, seu celular vibrou. Ele deu uma olhada e viu uma mensagem de Will. Will, ei, você já entrou no novo reino secreto de nível intermediário? Ele abre para o público amanhã. Se ainda não entrou, podemos formar uma equipe juntos. Julian, eu fazia parte do primeiro grupo, já estive lá. Will, caramba, que filho de aristocrata sortudo. Pode me dar umas dicas úteis, irmão? Julian deu uma risadinha, lembrando-se do segundo grupo que provavelmente acabará de voltar. Parecia que eles estavam começando a se preparar para a inauguração. Julian, assim que chegar, siga para Sudeste e continue por cerca de um dia. Há uma área vulcânica com alguns bons achados. Julian lembrou que a máquina de radiestesia havia mostrado cerca de 10 pontos vermelhos ao redor da cratera do vulcão, num raio de 20 quilômetros. Julian já havia reivindicado o tesouro mais valioso ali, um cristal de fogo, mas sabia que os menores ainda poderiam ser úteis para Will. Will, valeu, mano. Te dou um abraço quando a gente se encontrar. Julian, vai a merda. Como seu único amigo no ensino médio, Julian queria ajudar Will sempre que possível e também era otimista em relação a ele. Se não fosse por um acidente, era certo que o outro se tornaria pelo menos um pseudo-elite no futuro, e até mais se tivesse sorte. Embora o próprio Will quisesse ser um campeão. Ao terminar a refeição, Julian jogou a lata de Coca-Cola vazia para Meltan, que a pegou alegremente e subiu as escadas. Seu quarto era tranquilo, com a maioria de seus Pokémon já descansando, exceto por Cetelix, que era grande demais. Metagross estava deitado de costas, aparentemente sonhando com algo agradável, enquanto Lucario estava sentado de pernas cruzadas meditando. Quando a porta rangeu ao abrir, os olhos de Lucario se abriram por um instante, mas ao ver Julian, fecharam-se novamente. Dragonair estava esparramado na cama de Julian, com a cabeça e a cauda penduradas para fora, e Aron roía contente um diamante bruto, soprando ocasionalmente para examinar sua superfície brilhante. Julian sorriu. Seus Pokémon eram mais do que apenas companheiros de equipe, eram família. Capítulo 109. Shen chega. 997, 998, 999, 1000. Julian estava no quintal, segurando seu Cetelix enquanto terminava seus agachamentos. Pegadas profundas de 5 centímetros ficaram marcadas no chão sob seus pés. Quando a contagem chegou a 1000, Julian jogou o Cetelix no chão com um grunhido de esforço. Cetelix lançou um olhar fulminante para Julian, com um certo ressentimento. Sempre que Julian precisava de algo, ele ligava carinhosamente para Cetelix, mas assim que terminava, todo o carinho desaparecia. Os pais de Julian não estavam em casa para presenciar isso, e ainda bem. Se o tivessem visto fazendo uma coisa dessas, provavelmente pensariam que ele tinha enlouquecido. Jim, tarefa diária concluída. Recompensa, 50 doces Meltan, 200 pontos. Julian enxugou o suor da testa, mas não estava muito cansado. Murmurou para si mesmo, finalmente consegui juntar 400 doces. Meltan precisava exatamente de 400 doces para evoluir para meu metal, sua forma final. Embora os doces pudessem ser comprados na loja do sistema, Julian os achava muito caros. Ele preferia ganhá-los realizando tarefas diárias. Julian não tinha pressa em evoluir Meltan. Ele tentou se convencer de que não estava apenas guardando seus pontos, mas, no fundo, sabia que isso fazia parte do plano. Agora que os 400 doces finalmente haviam sido coletados, a ideia de Meltan evoluir para o mítico Melmetal o empolgava. Após terminar seu treino, Julian chamou seus outros Pokémon, Metagross, Cetelix e Dragonair. Aron e Meltan vieram logo atrás. Ele preparou comida para cada um deles. Aron mastigava alegremente diamantes brutos, misturados com um pouco de minério de fogo. Meltan, por outro lado, estava mais interessado na carapaça descartada de Aron. Ele roía os pedaços que restaram da última muda de Aron, com o rosto iluminado de alegria. Meltan tinha um carinho peculiar pela concha de Aron. Embora Julian tivesse muitas outras conchas de Aron guardadas, Meltan preferia as do próprio Aron de Julian, considerando as outras sem valor. Meltan era exigente assim mesmo. Meltan, tudo isso é besteira. Enquanto isso, a Cetelix desfrutou de seus cubos de energia de aço de alta qualidade. Ela frequentemente pensava em como sua vida havia mudado para melhor desde que conheceu Julian. Deixar para trás aquele reino secreto e encontrar um companheiro humano que o alimentasse bem e o ajudasse a ficar mais forte foi a melhor decisão que Cetelix já tomou.
Tudo que Cetelix precisava fazer em troca era ajudar nas batalhas, e nisso ele se destacava. A Cetelix sentiu que tinha feito o melhor negócio da sua vida. Jigglypuff balançando. Nesse instante, uma melodia familiar tocou no celular de Julian, o toque da música do Jigglypuff. Era Shay ligando. Ei, Julian, já estou na porta. Ah, espere por mim, já vou abrir para você. Julian desligou o telefone, percebendo que estava tão absorto na empolgação de coletar doces Meltan que havia se esquecido de que Shen viria visitá-lo. Ele rapidamente foi abrir a porta e conduziu Shen para dentro. É a minha primeira vez na casa de um treinador de ginásio de nível nacional. Aquele campo de batalha lá atrás é enorme, exclamou Shen, impressionado com o tamanho do quintal de Julian. Para um treinador que pudesse desafiar um ginásio de nível nacional, o padrão mínimo era pseudo-elite, então o campo de batalha tinha que ser amplo. Sim, tudo bem, respondeu Julian, descartando a questão casualmente. Esta é Amor, a administradora da nossa família, apresentou Julian gesticulando em direção ao Indeedee. Essa é uma Indeedee, certo? Ouvi dizer que algumas delas cuidam da rainha em certos países. Ela parece tão gentil. Shen olhou para Amor com entusiasmo. Ela é gentil, respondeu Julian com um sorriso, mas não está isenta de seus momentos. Os Indeedee eram bastante raros em Dracoria. Não eram encontrados em nenhum dos reinos secretos, e a maioria era originária de outros países distantes. Em Dracoria, as pessoas geralmente só os veem em estabelecimentos de alto nível, como hospitais particulares, sanatórios de luxo ou restaurantes 5 estrelas. Existem diferenças marcantes entre os Indeedee masculinos e femininos. Os Indeedee machos possuem chifres voltados para cima e uma aparência mais intensa, com tons mais escuros de roxo e preto, enquanto seus olhos permanecem semiabertos e seus rostos inexpressivos. As fêmeas, como Amor, têm chifres caídos, sorrisos afetuosos e suaves marcas vermelho-púrpura ao redor dos olhos. Sua coloração branca se destaca mais do que a dos machos, conferindo-lhes uma aparência mais acessível e gentil. Os homens geralmente atuam como zeladores, enquanto as mulheres são mais adequadas para o cargo de empregada doméstica. A família de Julian escolheu Amor, uma Indeedee fêmea, por seu comportamento gentil, porém firme. Ela parecia particularmente orgulhosa hoje, pois era a primeira vez que Julian trazia uma colega de classe para casa. Amor sentia que sua filhote estava crescendo. Depois de oferecer uma xícara de chá a Shen, ela colocou um copo de leite Moomo na frente de Julian. Kof, posso tomar chá também? Perguntou Julian, um pouco envergonhado. O Amor lhe deu um sorriso cúmplice. Apesar de ser quase adulto, Julian não conseguia escapar do copo diário de leite que a mãe dele insistia que ele bebesse. Aos olhos dela, era essencial para a saúde, muito melhor do que refrigerante ou qualquer outra bebida. Ela servia todos os dias, não só para ele, mas para toda a família. Julian aceitou o leite a contragosto, sem querer discutir. Shen deu uma risadinha ao lado dele. Quer um pouco também? Perguntou Julian sarcasticamente. Não, obrigado, riu Shen. Não gosto do sabor. Julian tomou um gole do leite, que valia mais de 5.000 por copo. Vinha de um tanque de leite pseudo-elite, e esse tipo de leite era muito valorizado entre os ricos. Não era algo que se pudesse comprar no mercado comum. Após o chá com leite, Julian levou Shen para o quintal, onde seus Pokémon estavam reunidos. Uau, Cetelix e Aron. São seus novos Pokémon? E como é que esse Aron é tão grande? Shen ficou maravilhado, especialmente impressionado com o tamanho de Aron. Sim, o Cetelix foi capturado no novo reino secreto intermediário, e o Aron é na verdade um Pokémon Totem, explicou Julian. Não havia necessidade de guardar segredo, já que Aron será revelado como um Totem de qualquer maneira. É bom ter uma família rica, um Pokémon Totem, um Metagross e um futuro Dragonite, disse Shen. Julian deu um sorriso irônico. Não fique amargurado, há certas coisas que você simplesmente não recebe ao nascer, e provavelmente nunca receberá. Nesse momento, Shen sentiu que Julian estava sendo possuído por Will, e conversar já não era tão divertido. Capítulo 110. Volte na próxima vez. Você realmente quer aprender Bajiquan comigo? Shen decidiu não falar mais sobre Pokémon com Julian. Toda vez que o assunto surgia, ela se sentia inferior. Mesmo assim, seus olhos não conseguiam conter a cobiça por Lucario, que usava a mente calma para canalizar o poder de sua aura. A visão da aparência e da habilidade de luta de Lucario tocou o coração de Shen, um treinador de Pokémon do tipo lutador. Claro, Julian assentiu com a cabeça. Ele pensou em aprender Bajiquan depois de alcançar o físico de Mega da cidade de Palette. Fazia sentido aprender artes marciais para maximizar o potencial do seu corpo. Quanto ao porquê de Bajiquan e não outra forma de arte marcial? Bem, o próprio nome já tinha peso suficiente. Costuma-se dizer, na literatura, existe o Tai Chi para acalmar o mundo, e nas artes marciais, existe o Bajiquan para estabilizar o universo. O Tai Chi era conhecido por seus movimentos lentos e graciosos, e o Bajiquan, por seu poder explosivo. Julian achou que isso refletia perfeitamente o que ele desejava. Em Dracoria existiam muitas escolas de Bajiquan. É possível até encontrar alguns ensinamentos básicos online, mas o verdadeiro conhecimento é transmitido através das linhagens familiares. Como a família de Shen era muito respeitada no mundo das artes marciais, fazia sentido que Julian a procurasse. Afinal, qualquer professor aleatório que ele encontrasse não seria tão bom. Você só precisa me ensinar as técnicas que podem ser compartilhadas, disse Julian. A maioria das famílias de praticantes de artes marciais possui regras rígidas sobre quais técnicas podem ser ensinadas a pessoas de fora. Julian não fazia parte da família Shen, então não esperava aprender suas técnicas principais, aquelas que lhes davam vantagem. Mas isso não o incomodava. Mesmo com movimentos básicos, seu físico aprimorado amplificava seu poder. A ideia de eventualmente poder lutar ao lado de um Machamp ou treinar com um Lucario o entusiasmava.
Eu ainda nem aprendi todos os movimentos básicos, então nem pense nisso, respondeu Shen. Sua família não tinha restrições baseadas em gênero, mas as técnicas principais eram ensinadas apenas aos descendentes diretos. Como Shen era uma deles, ela estava destinada a aprendê-las eventualmente. Então você deve ser um pouco lento, disse Julian, com um sorriso irônico. Por que ela está me olhando assim? É verdade. Ela tem quase 18 anos e ainda não aprendeu as técnicas básicas da família. Se você quer aprender, precisa começar pelo básico, disse Shen com firmeza. Postura do cavalo. Você fica nessa situação por 3 anos antes mesmo de começar. Julian perdeu a cor do rosto. A postura do cavalo é uma prática fundamental nas artes marciais. Ela fortalece as pernas e o tronco, tornando mais difícil ser derrubado e mais rápido contra-atacar. Shen se lembrou de como tinha sido difícil para ela quando criança, ficar naquela posição por 2 anos seguidos antes de poder passar para qualquer outra coisa. Ela não se mostrou muito compreensiva, no entanto. Imaginou Julian passando pela mesma coisa e não pôde deixar de sentir um certo prazer. Por quanto tempo terei que ficar em pé? Perguntou Julian. Até o sol se pôr. Julian olhou para o relógio. Eram apenas 9 da manhã. Isso significava que ele manteria a posição por quase o dia inteiro. Não estou brincando, disse Shen ao perceber a dúvida dele. Se você não levar isso a sério, eu estou fora. Julian já havia pesquisado sobre artes marciais antes de pedir para aprender Bajiquan. Ele sabia que ela não estava mentindo. A postura do cavalo era de fato o ponto de partida da maioria dos treinamentos de artes marciais. Era preciso construir uma base sólida antes de aprender qualquer outra coisa. 7 dias depois, no quintal de Julian, o rosto de Shen estava rígido. O brilho confiante em seus olhos havia se apagado. Porque ela havia concordado em ensinar Julian. Julian passou da postura de cavalo para socos e chutes, já demonstrando clara proficiência. Cada um de seus movimentos fazia o ar estalar com força. Shen não conseguia acreditar no que estava vendo. Bastaram apenas 7 dias para ele se tornar tão bom. Shen estava começando a se arrepender de tê-lo ensinado. Ela pensava que, embora talvez não fosse tão habilidosa quanto Julian no campo de batalha Pokémon, pelo menos teria as artes marciais como seu domínio. Mas agora, Julian estava alcançando-a também nesse quesito. Você já viu alguém que se move como se tivesse tomado um estimulante, mas sem ter tomado nenhum estimulante de fato? O corpo de Julian não era normal. Era algo além do humano. A pessoa à sua frente não era Julian, afinal. Era Machamp disfarçado. Professor Shen, terminei o treino de hoje. Como foi em comparação com ontem? Perguntou Julian com um sorriso. Julian não conhecia o significado de fadiga, graças ao seu físico de mega da cidade de Palette. E a rapidez com que dominou Bajiquan só o tornou mais consciente das capacidades do seu corpo. Está tudo bem. Não fique convencida. Eu cheguei a esse nível em apenas 3 dias, disse Shen, tentando salvar um pouco do seu orgulho. Shen, não posso mentir um pouquinho para não passar vergonha? Professor Shen, você é incrível. Julian fez um sinal de positivo com o polegar, sem duvidar em nada de suas palavras. Se ele levou 7 dias, então era natural que alguém como Shen, que vinha de uma família de artes marciais, tivesse aprendido em 3. Ao perceber a admiração genuína de Julian, Shen ergueu a cabeça com orgulho, exibindo seu pescoço esguio. Você ainda está muito atrás, Julian. Muito atrás. Naquele momento, Shen sentiu que podia realizar qualquer coisa. A partir de agora, você só precisa praticar regularmente. Não tenho mais nada para te ensinar, disse Shen. Ela havia ensinado a Julian tudo o que podia, exceto as técnicas essenciais. Julian assentiu com a cabeça. Quando você pretende ir para a Universidade Imperial? Perguntou Shen. As universidades iniciariam o semestre em 1º de setembro. Já era meados de agosto, e tanto Julian quanto Shen haviam sido recrutados especialmente pela Universidade Imperial. Provavelmente estariam na mesma turma de recrutamento especial. Provavelmente por volta do dia 25, respondeu Julian. Então vamos juntos. Por quê? Você tem planos? Sim, estou visitando um amigo do meu avô. Ele é herdeiro de Ongguan. Julian assentiu com a cabeça. Ele não estava muito familiarizado com estilos de artes marciais, mas havia aprendido um pouco com Shen. Vou encontrar minha tia. O Slowking de Julian tinha sido enviado para sua tia na capital para realizar pesquisas. Ela havia concluído recentemente seus estudos e estava escrevendo um artigo sobre o assunto. Ela havia pedido a Julian que a visitasse no dia 25 para que ele pudesse assinar o artigo em conjunto com outro autor. Embora não tivesse escrito a tese, Julian havia descoberto a forma evolutiva alternativa de Slowpoke, tornando-se, assim, um coautor. Assim que o artigo fosse publicado, Slowking seria reconhecido publicamente. Após combinar com Shen de viajarem juntos no dia 25, ela se despediu dos pais de Julian e foi embora. Volte amanhã, disse Jake, o pai de Julian, com um sorriso. Shen, voltar? Nem pensar. Vou ter sorte se sobreviver ao vexame de hoje. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 111. Restaurante Pokémon. O Restaurante 1 era um dos estabelecimentos mais renomados da Cidade do Lago. Sua fama derivava da criação de refeições gourmet para Pokémon, distintas dos cubos de energia comuns que os Pokémon costumavam receber. Em vez de simples cubos, os chefes aqui criaram refeições usando frutas frescas, carnes, vegetais e uma variedade de métodos de cozimento complexos. Todos sabiam que alimentar Pokémon regularmente com comida humana poderia causar problemas de saúde, assim como os humanos podem sofrer com uma dieta desequilibrada, rica em gordura ou açúcar. Por causa disso, os treinadores profissionais eram cautelosos, raramente oferecendo refeições humanas comuns aos seus Pokémon. No entanto, apesar dos riscos, não era segredo que os Pokémon achavam a comida humana muito mais saborosa do que sua alimentação típica ou cubos de energia. Como resultado, surgiu um nicho de restaurantes especializados em culinária Pokémon.
Hoje, Julian levou Metagross e o resto de sua equipe para jantar no Yum. Sem o prestígio do nome da família Walker, conseguir uma reserva teria sido impossível. Havia uma lista de espera de 6 meses. Bem-vindo, jovem mestre Walker, cumprimentou Julian respeitosamente o garçom na entrada assim que ele se aproximou. A gerência obviamente havia sido informada de que um membro da família Walker jantaria hoje. Seu quarto VIP está pronto, acrescentou o garçom, abrindo a porta com um gesto educado. Julian acenou levemente com a cabeça e olhou ao redor do salão movimentado. Treinadores e seus Pokémon enchiam o espaço, desfrutando da comida gourmet. Os Pokémon no salão eram todos de espécies menores, devido ao espaço limitado entre as mesas. A sala VIP, no entanto, era uma história diferente. Tinha apenas uma mesa grande e o tamanho da sala era comparável ao do salão principal. O espaço acomodava facilmente até mesmo Pokémon grandes. Havia espaço suficiente para 10 Cetelix, se necessário. A decoração era elegante e discreta, sem excesso de luxo, mas com um charme sereno. Assim que se acomodaram na sala, o garçom entregou o cardápio a Julian. O cardápio em si era bem curto, apenas 20 pratos no total. No entanto, cada prato era tão caro que o salário mensal de uma pessoa comum não seria suficiente para pagar sequer um. Julian deu uma olhada rápida no cardápio e o devolveu. Vamos querer um de cada, disse ele simplesmente. O garçom piscou, surpreso por um instante com o pedido inesperado. Então, ele entendeu rapidamente. Julian pretendia pedir todos os pratos do cardápio. Imediatamente, jovem mestre Walker respondeu o garçom antes de sair discretamente da sala e fechar a porta silenciosamente atrás de si. Julian então libertou todos os seus Pokémon: Metagross, Lucario, Meltan, Dragonair, Aron e Cetelix. Sua equipe atual contava com 7 Pokémon no total, incluindo Slowking, que ainda estava com sua tia na capital para fins de pesquisa. De acordo com os regulamentos da Associação de Treinadores de Dracoria, treinadores que não eram de nível Pseudo-Elite podiam carregar apenas 6 Pokémon. Para Pseudo-Elite, o limite era de 8, e não havia limite para Elite níveis superiores. Mas como o Cetelix de Julian era de nível 66, ele se qualificava como um Pseudo-Elite e tinha permissão para ter 8 Pokémon em sua equipe. Julian não tinha pressa em evoluir Meltan, mesmo tendo coletado os 400 doces de Meltan necessários. Enquanto Meltan descansava preguiçosamente nas costas de Aron, ocasionalmente lambia a armadura das costas de Aron. Aron, embora um pouco irritado, parecia ter se resignado às travessuras de seu pequeno companheiro. Não adiantava lutar contra ele, especialmente quando Meltan estava em um nível mais alto. Certifique-se de se esconder quando alguém entrar, Meltan, lembrou Julian. Meltan assentiu com a cabeça. Por ser pequeno e capaz de se transformar em líquido, ele se camuflou facilmente, misturando-se às costas de Aron, tornando-se quase impossível de notar, a menos que alguém olhasse com atenção. Não demorou muito para que uma batida suave ecoasse pela sala. O garçom entrou carregando uma bandeja de bebidas. São bebidas de frutas vermelhas, explicou o garçom. Cada copo é etiquetado de acordo com o tipo, para que você possa combiná-los com o seu Pokémon. As bebidas foram especialmente elaboradas para atender às preferências de diferentes tipos de Pokémon. Assim como diferentes regiões tinham preferências culinárias únicas, o povo de Dracoria preferia comida cozida, enquanto o de Babate apreciava iguarias cruas. Pokémon de diferentes tipos tinham sabores distintos. A bandeja de Julian continha bebidas com rótulos indicando os tipos aço, dragão, lutador e outros tipos relevantes para sua equipe. O garçom hesitou por um instante, percebendo que havia apenas 5 Pokémon visíveis, embora 6 bebidas tivessem sido pedidas. Então, seus olhos se fixaram na enorme forma de Cetelix. Ele imaginou que a segunda bebida devia ser para Cetelix, dado o tamanho do Pokémon. As bebidas eram feitas de diversas frutas silvestres, conhecidas por serem seguras e nutritivas para Pokémon. A maioria dessas frutas não era adequada para consumo humano, pois frequentemente causavam reações adversas, incluindo vômitos e dores de estômago. Julian recebeu uma mistura de maçã silvestre e Oranberry. A acidez da maçã combinada com a doçura do Oranberry criou um sabor perfeitamente equilibrado, realçado pelo toque refrescante da hortelã. Enquanto Julian tomava um gole, percebeu que seus Pokémon também estavam apreciando suas bebidas. Cetelix, no entanto, parecia um tanto desanimado. Os copos, apesar de serem projetados para Pokémon, eram todos do mesmo tamanho. Para uma criatura tão enorme quanto Cetelix, mesmo um copo cheio parecia mal saciar sua sede. Olhou com saudade para Meltan, que casualmente mergulhava todo o corpo na xícara para saborear a bebida. Cetelix relembrou seus tempos como um Onix. Aqueles tempos eram mais simples, embora mesmo naquela época, não coubessem em uma xícara como aquela. A comida começou a chegar logo depois. Prato frito, ervas à beira-mar, queijo mumu, brinde, palito de cebola com osso fino, salsicha de cogumelo. Os pratos vinham em conjuntos de 6, correspondendo aos tipos de Pokémon de Julian. Embora os pratos fossem os mesmos, pequenas alterações haviam sido feitas para agradar ao paladar de cada Pokémon. Por exemplo, a refeição de Aron havia sido temperada com sabores que complementavam seu tipo aço, enquanto a refeição de Dragonair havia sido adaptada para o paladar de um dragão. O mesmo prato, quando provado por Pokémon diferentes, poderia evocar reações completamente distintas. Aron já havia terminado suas ervas da beira-mar, e agora observava o prato de Dragonair, que ainda continha um pouco. Dragonair, no entanto, não estava se sentindo generoso. Devorou rapidamente as ervas restantes. Mas Aron, teimoso como sempre, conseguiu dar uma mordida antes que Dragonair terminasse. Grande erro. Aron cuspiu imediatamente.
Qualquer sabor que funcionasse para o tipo dragão de Dragonair certamente não era adequado para o tipo aço de Aron. Aron, que porra é essa? Antes que Aron pudesse terminar seu pensamento, Dragonair balançou sua cauda, fazendo Aron se chocar contra a parede. Julian suspirou, olhando para a parede rachada. O jantar de hoje poderia acabar custando mais do que apenas a comida. Provavelmente haveria custos de reparo adicionados à conta. Você tinha que escolher o prato do Dragonair, não é? Julian murmurou, balançando a cabeça. Você é do tipo aço. O gosto do Dragonair não vai funcionar para você, é claro. Foi como se alguém acostumado a uma sopa suave resolvesse, de repente, experimentar um ensopado extremamente apimentado. O que Aron esperava? Você devia ter escolhido a comida do Lucario, continuou Julian. Pelo menos tem alguma influência do tipo aço. Você até poderia ter gostado. Aron, agora estendido lamentavelmente no chão, lamentava silenciosamente o seu destino. Não conseguia competir com Lucario quando se tratava de comida, o lobo do tipo lutador era muito mais rápido em terminar suas refeições. Quando o garçom trouxe a próxima rodada de pratos, o ânimo de Aron melhorou mais uma vez. Capítulo 112. A sorte de Will. No dia 25 de agosto, no Aeroporto Internacional de Lago, Julian, Shen e Will embarcaram em um avião com destino à capital imperial. Will, apesar de não ter sido convidado diretamente, acompanhou Julian por um bom motivo. Ele tinha ficado sabendo do plano de Julian de ir para a capital imperial, e por coincidência, sua própria universidade, a Terceira Academia Militar, também estava lá. Ele achou que seria a oportunidade perfeita para começar cedo. Embora Will não tenha ficado entre os primeiros colocados na Liga Provincial de Ensino Médio de Yale, seu desempenho ainda foi notável. Como resultado, a Terceira Academia Militar, uma instituição bastante respeitada, mesmo que não estivesse entre as melhores, estendeu-lhe um convite. Naturalmente, ele aceitou imediatamente, afinal, era o único convite que receberá. A academia é bem rigorosa, comentou Julian enquanto se acomodavam em seus assentos de primeira classe. Você pode achar o sistema deles difícil de se adaptar. Will dispensou o comentário com um sorriso despreocupado. Eu consigo lidar com isso. Qual é o pior que eles podem fazer? O voo de 3 horas da cidade do lago até a capital imperial passou rapidamente. Shen estava ocupada embalando seu Pokémon recém-capturado, um Minfou, que parecia jovem e curioso. Ele é um bom parceiro, disse Julian, observando o Minfou. O Pokémon tinha a cor ciano, apesar de sua aparência jovem. Shen irradiava orgulho. O vovô se esforçou muito para conseguir esse cachorrinho para mim, disse ela, apertando o Minfou um pouco mais contra si. Julian assentiu com a cabeça, compreendendo o peso por trás do gesto. Shen havia conquistado recentemente o reconhecimento total de sua família devido ao despertar do olho do coração, e essa era uma conquista árdua que lhe trouxera esse dom raro. O sentimento de gratidão de Shen para com Julian aumentou, ao saber que ele havia desempenhado um papel em sua jornada. Treine-o bem, continuou Julian, o estilo de luta de Minfou combina perfeitamente com suas habilidades. Tanto Minfou quanto sua evolução Minxiao se destacavam em combate físico e mental, tornando os companheiros ideais para as habilidades únicas de Shen. Julian olhou pela janela com a mente divagando. Havia outro Pokémon que combinaria ainda melhor com Shen, o lendário Urshifu, conhecido por sua maestria nas artes marciais. Tanto com sua forma de golpe único quanto com sua forma de golpe rápido, Urshifu trazia mente e corpo à perfeita harmonia. Infelizmente, Urshifu era incrivelmente raro, tendo sido descoberto recentemente no reino secreto de algum país, mas ainda não capturado. Will, por outro lado, não perdia uma oportunidade de chamar a atenção. Ei, Julian, dá uma olhada na minha Vulpix. Ela não é incrível? Julian deu um sorriso irônico enquanto Will erguia um pequeno Vulpix que havia capturado durante uma recente viagem ao reino secreto de nível intermediário. Seguindo o conselho de Julian, Will explorou a área vulcânica e conseguiu não apenas encontrar tesouros do tipo fogo, mas também subjugar o Vulpix. Boa sorte, como sempre, disse Julian. Este Vulpix tinha qualificação ciano. O próprio Julian encontrou um Slowpoke ciano lá, então, considerando a sorte habitual de Will, não era tão improvável assim. Podem chamar do que quiserem, mas este Vulpix de cor ciano é o meu passaporte para me tornar um Elite do Fogo, declarou Will com um sorriso orgulhoso. As qualificações ciano eram raras, e o Vulpix de Will tinha o potencial de evoluir para um Ninetales e eventualmente alcançar o status Elite. Após testar suas qualificações, Will chegou a receber uma oferta de 1 bilhão de um colecionador, que ele recusou imediatamente. Shen olhou para Will surpresa. Comparando o esforço de sua família para garantir a ela um Minfou qualificado para a cor ciano com a captura aparentemente fácil de um Vulpix qualificado para a cor ciano por Will. Se isso fosse um romance, Will, você definitivamente seria o protagonista, ponderou Shen. Julian seria o vilão rico de segunda geração, rico, frio e distante, sempre dando oportunidades ao azarão. Will riu, é mesmo. Eu sou o protagonista. E o Julian também tem essa aparência fria e calculista. Nunca se sabe o que ele esconde por baixo, ele pode ser uma fera por dentro. Julian ergueu uma sobrancelha. Tem uma pedra de fogo de primeira linha aqui. Pai, eu estava errado. Graças à natureza tranquila de Will, o voo de 3 horas passou voando. Sua personalidade sociável e facilidade para conversar o levaram até mesmo a bater papo com outros passageiros. Ao final do voo, ele iniciou uma conversa amigável com uma mulher atraente sentada perto dele e até trocaram contatos. Shen observou com desgosto. Então, irmão Wu, venha falar comigo quando tiver tempo no futuro. Após desembarcar do avião, a mulher disse com um sorriso. Certo, eu definitivamente irei. Só não finja que não me conhece então, disse Will com um sorriso. A resposta que Will recebeu foi uma risada tímida da outra parte.
Shane, eu e Will vamos primeiro. Assim que o avião pousou, Julian avistou sua tia esperando no portão de embarque. Will seguiu Julian e chegou mais cedo, então naturalmente teve tempo antes do início da universidade e decidiu seguir Julian. Ok, nos vemos na Universidade Imperial. Sim, nos vemos na universidade. Os três se separaram. Julian pegou Will e foi em direção à tia, que estava esperando para buscá-los. Ao saírem do terminal, Julian a viu parada perto da saída, observando a multidão. A tia de Julian, uma renomada estudiosa de Pokémon, estava frequentemente muito ocupada com o trabalho. Ela raramente tinha tempo de voltar para casa, às vezes visitando-os apenas uma vez por ano. Julian não a via há 3 anos. Tia Kim cumprimentou Julian calorosamente. Oi, irmã, disse Will. Julian lançou um olhar para Will. A Julie, seu amigo, é tão engraçado. E fala tanto bem. Esse é o seu namorado? Provocou a tia. Você não me vê há 3 anos e continua tão fria como sempre. Mas você amadureceu bastante. Bem, eu estava esperando que o pequeno Julie me apresentasse a família dele, brincou Will, tentando aliviar o clima. Julian estreitou os olhos. Você quer morrer? Murmurou com a voz fria, mas carregada de ameaça. Will percebeu rapidamente que tinha ido longe demais. Ele quase havia se esquecido de como Julian podia ser mesquinho. Ele pigarreou. O Julian é muito popular entre as meninas da escola, mas ele é muito exigente. As que gostam dele não recebem a mínima atenção. Quanto a mim, não sou tão exigente, mas mesmo assim as meninas não me dão bola. Tia, vamos embora, disse Julian, ansioso para se livrar da conversa. Ele não estava com vontade de ouvir mais da conversa fiada de Will com a tia. O jeito como eles se davam parecia o de um verdadeiro sobrinho e tia. Hahaha, com ciúmes, pequeno Julie, riu a tia, estendendo a mão para beliscar as bochechas de Julian, assim como fazia quando ele era criança. Continua tão fofo. Clique. Julian olhou de relance para Will, que casualmente virava o celular para tirar algumas fotos do aeroporto, agindo como se nada tivesse acontecido. O aeroporto imperial da capital é realmente grande, disse Will, evitando o olhar de Julian. Devo tirar mais algumas fotos para mostrar aos meus pais depois. Capítulo 113. Olá, Slowking. Ao chegar ao carro, a tia de Julian tirou seus grandes óculos de sol, revelando um rosto que lembrava o de Jake em 3 ou 4 pontos. Embora não fosse uma beleza clássica, suas linhas e feições transmitiam uma sensação de calma e conforto. Do tio ao pai, da tia e agora ao próprio Julian, a família Walker nunca foi conhecida por sua beleza estonteante. Mas chamá-los de pessoas comuns também não seria correto. Julian, no entanto, acreditava ser uma exceção. Afinal, tanto sua mãe quanto Amor ainda e frequentemente afirmavam que ele era mais bonito que seu pai, Jake. Julian, sua tia. Por que tenho a sensação de já tê-la visto em algum lugar? Will perguntou, semicerrando os olhos enquanto examinava Kim depois que ela tirou os óculos de sol. Antes de ela revelar o rosto, Will só tinha reparado em como ela parecia jovem, mas agora algo nela parecia estranhamente familiar. Será que despertei memórias de vidas passadas? Talvez eu a tenha conhecido em outra vida, ponderou Will, meio brincando, meio falando sério. Julian lançou-lhe um olhar, perguntando se Will estava falando sério ou apenas demonstrando sinais de desequilíbrio mental. Essa é minha tia, Kim Walker. Guarde para si todas as suas ideias estranhas, respondeu Julian friamente. Kim Walker? Espera aí, ela não é aquela dos livros didáticos? Will finalmente juntou as peças. Não era à toa que ela lhe parecia familiar. Não era a mesma pessoa que aparecia no livro didático do 3º ano, a influência das habilidades Pokémon nos movimentos. Sua foto e suas conquistas estavam logo na primeira página, celebrando-a como a pessoa mais jovem a receber o prestigioso Prêmio Arceus, a maior honraria para estudiosos de Pokémon. Will ficou surpreso ao ver aquela figura formidável, cujas conquistas eram praticamente lendárias, parada bem na sua frente, nada menos que a tia de Julian. Livros didáticos? Que ergueu uma sobrancelha com um tom curioso. Will, agora um pouco mais sério diante desse renomado acadêmico, explicou. Sim, é o seu livro, A Influência das Habilidades Pokémon nos Movimentos. Faz parte do nosso currículo do 3º ano. Ah, essa mesmo, Kim assentiu, lembrando-se dela apenas vagamente. Ela havia escrito tantos artigos e livros ao longo dos anos que mal se lembrava de todos. Este livro em particular provavelmente era algo que ela havia delegado à sua assistente, precisando apenas assiná-lo. Muito bem, chega de conversa acadêmica. Já é quase meio-dia. Pequeno Julie, devo levar vocês dois para almoçar primeiro ou ir direto para o laboratório? Perguntou Kim. Vamos ao laboratório, vamos comer lá. Julian já havia desistido há muito tempo de lutar contra o apelido Pequeno Julie, dado por sua tia. Depois de mais de uma década batalhando contra o nome, ficou claro que seus esforços para se livrar dele eram tão inúteis quanto as tentativas intermináveis da equipe Rocket de capturar Pikachu, enquanto dirigiam em direção ao laboratório, que não resistiu à tentação de provocar o sobrinho. Julie, por que está tão triste? Não me diga que é porque eu te chamei por esse nome de novo? Julian desviou o olhar pela janela, sinalizando que não tinha interesse em responder às suas observações jocosas. Seu irmão mais velho te chama de Pequeno Lee, mas eu acho que Pequeno Julie soa muito mais fofo, provocou Kim. A tensão visível no rosto de Julian só a divertia ainda mais. Ela não tinha tido a chance de provocá-lo em 3 anos, e agora que podia, não ia dar trégua. Haha, Will reprimiu uma risada de repente. Julian lançou-lhe um olhar fulminante, arrependendo-se de tê-lo trazido consigo. Desculpe, vi algo engraçado no meu celular, disse Will inocentemente. Embora o celular em sua mão exibisse claramente uma foto que ele havia tirado no aeroporto, uma foto perfeita de Kim apertando as bochechas de Julian, ela estava prestes a ser enviada para seu círculo de amigos. Tia, seu guarda-costas tem licença para matar, certo?
Podemos nos livrar dele agora? Julian murmurou em voz baixa. O laboratório de Ki estava situado nos arredores da capital imperial, aninhado contra a pitoresca montanha normanda. Não era um laboratório qualquer. Era um dos principais centros de pesquisa do país, protegido por treinadores de elite e soldados armados com Pokémon poderosos. As instalações abrigavam não apenas Kim, um acadêmico de nível estratégico, mas também outros 4 pesquisadores, cada um focado em diferentes áreas da pesquisa Pokémon. Assim que chegaram, a segurança era evidente. A cada 5 passos, havia um posto de controle, e todos os soldados estavam equipados com Pokémon de nível de elite. Que já havia informado o laboratório sobre a visita de Julian e Will, e graças à ligação de Julian com seu avô John e à sua descoberta Slowking, eles tiveram acesso permitido. No entanto, Will só tinha permissão para entrar em áreas não restritas. Professor Walker cumprimentou um dos pesquisadores quando Kim os conduziu até a área de refeições do laboratório. Várias outras pessoas a cumprimentaram ao passar, seus olhares se voltando curiosamente para Julian e Will, perguntando-se quem eram eles para merecer tal companhia. A comida do refeitório era da mais alta qualidade, condizente com um laboratório de pesquisa nacional. Chefes de nível de banquete de estado prepararam as refeições, garantindo que tudo fosse não apenas nutritivo, mas também delicioso. Após algumas mordidas, Will ficou maravilhado. Isso é incrível. Tudo que eu comi antes parece comida de porco comparado a isso, disse ele, considerando brevemente uma mudança de carreira para se dedicar a uma bolsa de estudos Pokémon só por causa dessas refeições. Depois do almoço, Ki os levou para conhecer as instalações de cuidados Pokémon do laboratório. Os olhos de Will se arregalaram ao ver Pokémon raros e poderosos sobre os quais ele só havia lido em livros didáticos. Salamence, o pseudo-lendário tipo dragão, murmurou Will maravilhado. Gardevoir, material para a esposa. Um Pikachu branco. Espere, o que é isso? Will apontou para uma figura em pé sobre uma rocha alta, com as costas eretas, as mãos atrás das costas, e emanando dela uma aura de sabedoria. Isso parece um Slowbro? Perguntou ele incerto. Julian deu um passo à frente. Isso é Slowking. Zolkin, que estava imerso em pensamentos sobre os mistérios do universo, animou-se ao ouvir uma voz familiar. Devagar, gritou, flutuando para baixo da rocha e aproximando-se lentamente de Julian. Como tem sido a vida no laboratório? Perguntou Julian, dando um tapinha na barriga rosada de Slowking, que tinha ficado visivelmente mais redonda desde a última vez que a vira. Slowking assentiu com a cabeça, indicando que ela estava bem, chegando a mostrar que seu nível havia aumentado de 22 para 25. Julian, chama-se Slowking. Como você sabe que se chama assim? Porque é o meu Pokémon. É mais uma evolução do Slowpoke, explicou Kim. A pequena Júlia o descobriu e eu o peguei emprestado para fazer uma pesquisa. Will sentiu que precisava de um momento para processar tudo. Primeiro, a tia de Julian era uma acadêmica recordista, e agora Julian possuía um Pokémon nunca antes descoberto. O QI da pequena Julie Slowking é extremamente alto, foi testado por mais de 99% dos pesquisadores do nosso laboratório. Na verdade, aos olhos dela, a maioria dos humanos são idiotas. Mas não se preocupe, mesmo que ele provavelmente ache você estúpido como seu Pokémon, ele nunca diria isso em voz alta. Se você tiver algum problema com a sua lição de casa no futuro, você pode pedir conselhos ao Slowking. Capítulo 114, Registro. O dia 1º de setembro marcou o início de um novo ano letivo para faculdades e universidades em todo o país, e a animação era palpável. Calouros de todos os cantos se dirigiam para seus novos campos, enquanto os veteranos aguardavam ansiosamente em estações de trem, terminais rodoviários e aeroportos para retornar. Julian e Shen já haviam chegado à capital imperial, mas não se viam há alguns dias, cada um absorto em seus próprios assuntos. O calor do sol da manhã castigava Shen enquanto ela permanecia no portão leste da Universidade Imperial, a entrada principal para os estudantes. Já passava das 9 horas e ela esperava por Julian, com a bagagem na mão, parecendo um tanto impaciente. A cada calouro que chegava, os veteranos eram os mais animados. Se eles finalmente conseguirão uma namorada depende desta turma. Embora Shen não fosse uma beleza clássica, sua alta estatura, fruto de anos de treinamento em artes marciais, era impressionante. Com 1,75 metros, ela exalava força, o que a diferenciava imediatamente das garotas mais delicadas e frágeis frequentemente associadas ao termo caloura. Ela já havia recusado a ajuda de 7 idosos bem-intencionados que se ofereceram para carregar sua bagagem, e sua paciência estava se esgotando. Julian, você disse 8 horas. Ela murmurou para si mesma, olhando novamente para o relógio. Já passa das 9. Ei, você? No momento em que outro veterano se aproximou dela, na esperança de ajudar, o rosto de Shen se contorceu em irritação. Ela o interrompeu com um seco rola. O veterano, que se achava muito bonito, recuou com os olhos arregalados. Afinal, aos seus olhos era mais fácil conquistar os calouros. Por um instante foi como se ele tivesse acabado de ver um tiranitar rugindo em sua direção. O temperamento impetuoso de Shen lhe rendeu o apelido de Tiranossauro Fêmea no Lago número 1, e hoje, essa reputação estava em plena evidência. A Universidade Imperial, uma das 5 melhores universidades da região de Dracoria, não era conhecida por sua entrada grandiosa. O portão era pequeno, até mesmo comum, com a tinta branca descascando, revelando os tijolos vermelhos por baixo. O único detalhe que chamava a atenção eram os 3 grandes caracteres gravados na parede: Universidade da Capital Imperial. Essas 3 palavras por si só conferiram ao portão um senso de importância e história, tornando-o uma parada popular tanto para turistas quanto para estudantes. Finalmente Julian chegou, caminhando em direção a Shen sem qualquer pressa. Shen estava pronta para desabafar sua frustração, mas antes que pudesse falar, Julian deu de ombros com indiferença.
Esperou muito tempo? O olho de Shen tremeu. Você está com mais de 1 hora de atraso, e é só isso que você tem a dizer? Julian permaneceu impassível. Por que você ainda está aqui parado? Você poderia ter se inscrito sem mim. Está muito quente. Shen cerrou os punhos, encarando-o com raiva. Em sua mente ela imaginou derrubar Julian com um soco, mas sabia que não devia tentar. Mesmo que quisesse esmagá-lo, não conseguiria vencer numa luta. A dupla caminhou pelo campus, seguindo as placas em direção à área de inscrição da Academia de Treinadores. A Universidade Imperial era enorme, com mais de 30 faculdades diferentes que abrangiam tudo, desde humanidades e economia até línguas e matemática. Embora muitos alunos possuíssem Pokémon, apenas uma fração deles eram treinadores profissionais, e a maioria frequentemente se dedicava a outros interesses, como pesquisa ou negócios. Tornar-se um instrutor profissional era um trabalho de alto risco e exigia uma rara combinação de talento, perseverança e recursos. Para aqueles que não possuíam nenhuma dessas habilidades, ser um estudante comum ou um pesquisador Pokémon era o caminho mais prático. Academia de Treinadores, Academia de Criadores, Escola de Medicina Pokémon, Academia de Pesquisa Pokémon, etc. Ainda assim, a Academia de Treinadores era a joia da coroa da Universidade Imperial, conhecida por seus altos padrões de admissão e alunos talentosos. Quando chegaram à área de inscrição já havia uma fila de calouros. 10 pontos de inscrição haviam sido instalados, então a fila andou rapidamente. Após esperar cerca de 10 minutos, chegou a vez de Julian. Ele entregou seu aviso de admissão ao funcionário mais velho de óculos que estava na recepção, e este o examinou rapidamente. Em pouco tempo, as informações de Julian apareceram no computador. Recruta da turma especial, Julian. Número de matrícula, 202.201, anunciou o veterano, com os olhos arregalados de surpresa. Você é o Julian? Sou eu, respondeu Julian casualmente. Há algum problema? O senhor mais velho balançou a cabeça, mas não conseguia parar de olhar fixamente. Era como se ele tivesse acabado de encontrar um Pokémon raro. Shen acabará de concluir seu registro e também era uma recruta de classe especial, o que surpreendeu o veterano, já que ele havia recebido 2 alunas de classe especial em um único dia. Julian, qual é o seu número de matrícula? Perguntou Shen. 202.201, respondeu ele, ainda perplexo com toda a atenção. Como eu imaginava, disse Shen com um sorriso de quem sabe das coisas. Isso faz de você o representante da turma de calouros deste ano. Representante? Do que você está falando? Perguntou Julian, arqueando uma sobrancelha. Shen revirou os olhos. Você não se deu ao trabalho de pesquisar as tradições da Universidade Imperial, não é? O calouro com o número de matrícula 01 é sempre considerado o representante da sua turma. É algo muito importante. A maioria das academias segue essa tradição. O ano anterior, 2022, é o ano em questão, então não falarei muito sobre isso. Julian assentiu lentamente como se a informação finalmente estivesse sendo assimilada. Eu não fazia ideia. Shen não conseguiu conter o riso diante da própria ingenuidade. Você é uma figura, Julian. Qual é o seu número de matrícula? Perguntou Julian, agora curioso. O meu é dia 23, 202.223, respondeu Shen. Mas depois do 01, os outros números não importam muito. De 02 a 30, todos seguem a ordem alfabética, exceto o 01. Há 30 alunos na turma especial. Ah, então é isso, você sabe tanta coisa. Obviamente era um elogio, mas o tom de Julian soou estranho, foi muito direto, deu a entender que estava sendo sarcástico. Shen olhou para as costas de Julian, pensando se deveria quitar as dívidas antigas com ele ou dar-lhe uma surra. Esse cara era realmente irritante. Olhar intenso. Enquanto caminhavam em direção aos dormitórios, a expressão de Julian mudou repentinamente. Seu olhar percorreu o campus, examinando a área. O que foi? Perguntou Shen, percebendo a tensão repentina em sua postura. Eu pensei, senti alguma coisa. Como se estivesse sendo alvo de alguma coisa, murmurou Julian. Sua voz baixou. Parecia que eu estava sendo perseguido por algo grande. Shen estreitou os olhos. Não brinque com essas coisas. Julian balançou a cabeça. Não era brincadeira. Por um segundo, senti como se um tiranitar estivesse me observando. Mas, talvez eu tenha imaginado. Julian parou abruptamente mais uma vez. Espere. Não. Essa sensação voltou. Capítulo 115. Novo lar. Cada aluno da turma especial tem sua própria casa com cerca de 300 metros quadrados, além de um pequeno pátio onde os Pokémon podem circular e ficar confortavelmente. Para os alunos das turmas regulares, a acomodação é em dormitórios compartilhados, com quartos para 4 pessoas, o que oferece espaço e privacidade mais limitados. Como representante da classe especial, a mansão de Julian era 5 vezes maior que as mansões comuns. Sua residência contava com um ginásio, uma piscina e uma sala de treinamento Pokémon. O quintal em si era imenso, quase do tamanho de um campo e meio de futebol. Julian, olhando ao redor, sentiu-se bastante satisfeito com suas acomodações. Embora não se importasse de enfrentar dificuldades, ele estava determinado a que seus Pokémon não sofressem desnecessariamente. Essa crença era fundamental para sua abordagem como treinador. Um bom treinador deve possuir essa nobre consciência. Ele repetia para si mesmo. Existiam apenas 4 vilas como a dele em todo o campus da Universidade Imperial, representando os representantes de cada turma especial, do primeiro ao último ano. Todo o campus universitário abrangia uma área imensa de 300 quilômetros quadrados, maior do que algumas cidades da região de Johto. Dentre suas muitas instalações, a Academia de Treinadores ocupava o maior espaço, com impressionantes 100 quilômetros quadrados de terreno dedicados a ela.
Contava com milhares de campos de batalha, grandes e pequenos, espalhados por toda a sua extensão. Na verdade, para qualquer pessoa que tivesse um relacionamento dentro da Universidade Imperial, se não estivessem na mesma faculdade, era praticamente um relacionamento à distância devido ao tamanho gigantesco do campus. Após dar uma olhada rápida em sua casa, Julian retirou sua bagagem do compartimento do sistema e a organizou lá dentro. Felizmente, os cômodos eram limpos regularmente, poupando-o do trabalho de contratar um Pokémon para fazer isso. Ao sair para o amplo quintal, ele admirou o ambiente ao redor. Havia uma piscina, um jardim de pedras, árvores centenárias e até mesmo uma churrasqueira bem posicionada. A escola realmente pensou em tudo, refletiu ele com um sorriso. Sem mais delongas, Julian libertou todos os seus Pokémon. Metagross, Lucario, Meltan, Dragonair, Cetelix, Slowking e Aron emergiram, olhando curiosamente ao redor de seu novo lar. O que vocês acham do lugar? Perguntou Julian, dirigindo-se à sua equipe. Se não gostarem, me avisem e eu converso com a faculdade. Seus Pokémon não pareciam muito exigentes. A principal necessidade deles era ter espaço suficiente para se movimentar livremente, e aquele lugar certamente oferecia isso. Enquanto os outros Pokémon estavam ocupados explorando seu novo ambiente, Aron correu em direção a Julian, com Meltan empoleirado brincalhão em suas costas. Lá vem o glutão. Julian comentou com carinho, dando um tapinha na cabeça de Aron. Graças à alma Totem, Aron cresceu até atingir a impressionante altura de 1 metro. Mesmo os Aron bem desenvolvidos normalmente atingiam um máximo de cerca de 50 ou 60 centímetros, então um desse tamanho era algo extraordinário. Com um tamanho tão incomum, o apetite de Aron também cresceu imensamente. Julian já começava a se preocupar se as centenas de toneladas de minério bruto que havia adquirido seriam suficientes para abastecer Aron até que ele evoluísse para Agron. Tá bom, para de lamber. Julian riu enquanto pegava Meltan delicadamente, que lambia avidamente a cabeça de Aron. Mesmo que Aron não tivesse pelos, as áreas que Meltan lambia com frequência haviam desenvolvido um brilho quase espelhado. O garotinho que estava sendo carregado por Julian ainda não estava convencido e continuava se debatendo. Mesmo que eu não consiga comer a casca, você não pode me deixar lamber? Julian retirou uma pedra aura de seu espaço de sistema e a entregou a Meltan, que começou a mastigá-la avidamente. Será que a personalidade de Meltan permanecerá a mesma depois que ele evoluir? Murmurou Julian. Por enquanto, porém, ele não tinha pressa em evoluir Meltan. Ele já tinha uma equipe forte e uma vez que um Pokémon evoluía, sua personalidade geralmente amadurecia. Julian achou melhor deixar Meltan aproveitar sua fase infantil por mais um tempo. Além disso, não havia motivo para dar tanta atenção a isso agora. Metagross, venha comigo. Lucario, você fica responsável enquanto eu estiver fora. E certifique-se de que Meltan não coma nada que não deva. Cetelix, nada de cavar. Lucario assentiu obedientemente assumindo o comando. Após a saída de Julian, Dragonair mergulhou na piscina, desfrutando de um banho relaxante. Cetelix, sempre atento às suas instruções, tranquilizou a todos. Não vou cavar nenhum buraco, não se preocupem. Enquanto isso, Meltan estava confortavelmente empoleirado na cabeça de Aron, mastigando alegremente sua pedra da aura. Slowking, adotando uma abordagem diferente para relaxar, removeu sua coroa, tirou um lenço de dentro de sua cavidade. Colocou a coroa de volta e amarrou elegantemente o lenço em volta do pescoço antes de entrar na vila. Lucario, então é para isso que serve a coroa. No campus, Julian passeava pela academia de treinadores. Quase todos os alunos que ele via tinham um Pokémon ao lado. O nível dos estudantes da Universidade Imperial era alto, e até mesmo os calouros tinham Pokémon que já estavam no nível avançado. Os alunos do segundo ano geralmente tinham Pokémon que estavam no auge do nível avançado ou pseudo-elite e no terceiro ano. Se você não fosse pelo menos um pseudo-elite, era considerado um aluno com baixo desempenho na academia de treinadores. É claro que alcançar o verdadeiro nível de elite era uma conquista rara, algo que apenas aqueles abençoados com sorte e talento podiam atingir. Os olhos perspicazes de Julian examinavam os vários Pokémon enquanto ele passava. A maioria era de nível verde, o padrão até mesmo na Universidade Imperial. Ocasionalmente, ele avistava 1 ou 2 Pokémon de raridade ciano, que se destacavam na multidão. A variedade de Pokémon em exibição era notável. Quase todas as espécies imagináveis, incluindo os pseudolendários, podiam ser encontradas na academia de treinadores. Julian chegou a avistar um aluno carregando um gible, o que chamou a atenção de alguns transeuntes. Embora Pokémon pseudolendários não fossem desconhecidos na academia, ainda eram raros o suficiente para despertar curiosidade. Mas quem mais chamou a atenção foi o próprio Julian. Seu impressionante Metagross prateado seguia de perto, como um farol para qualquer um que olhasse. Muitos alunos pararam para tirar fotos do Pokémon único enquanto ele passava. Uau, o Metagross prateado! Isso é incrível, sussurrou alguém. Deve ser um filho de rico, murmurou outro aluno. Só tem histórico familiar. Ei, o que você disse? Perguntou seu amigo, mal conseguindo ouvi-lo. Ouvi dizer que o neto de Elite Walker está estudando lá este ano. Deve ser ele, deduziu um aluno. A Metagross prateada era um sinal inconfundível, facilitando para alguns deduzir a identidade de Julian. Não muito longe dali, uma menina chamada Grace, que segurava seu gible, ouviu a conversa. Sua amiga a cutucou. Você o conhece? Perguntou curiosa. Grace balançou a cabeça. Não, a Elite Walker nunca o trouxe a nenhuma das nossas festas. Esses encontros eram uma parte essencial dos círculos sociais entre os melhores treinadores, onde Pokémon, itens e informações eram frequentemente trocados. A maioria dos treinadores de Elite levava seus juniores para apresentá-los a essas redes sociais de alto nível. Talvez Elite Walker não goste do neto, especulou a amiga dela. Ouvi dizer que o Walker está de olho no campeonato. Não é que ele não goste dele, esclareceu Grace. Elite Walker apenas disse que não quer perder tempo nesse tipo de festa. A amiga dela riu.
Se ele aparecesse, todo mundo ia bajulá-lo de qualquer jeito. Eu entendo porque ele quer evitar isso. Grace apenas suspirou. Capítulo 116. Novo parceiro. A casa de criação, uma das instalações mais importantes da academia de treinadores, servia como local vital para os alunos armazenarem e cuidarem de seus Pokémon. Como os treinadores de nível avançado só podiam carregar 6 Pokémon por vez, e muitos desses treinadores capturavam muito mais do que 6, a casa de criação foi criada para abrigar e cuidar dos Pokémon extras que eles não podiam carregar. Na casa de criação, os Pokémon recebiam cuidados de alto nível de criadores experientes. Esses criadores garantiam que cada Pokémon permanecesse em ótimas condições, oferecendo um serviço amplamente utilizado por treinadores avançados. Essas instalações não eram exclusivas da academia. Muitas casas de criação semelhantes existiam no mercado, oferecendo serviços a treinadores que precisavam de um lugar para guardar seus Pokémon. No entanto, o custo desses serviços variava significativamente dependendo da qualidade do cuidado. Por exemplo, cuidar de um Pokémon de nível avançado por um mês poderia custar até 3 milhões. Algumas casas de criação de alto nível ofereciam até mesmo serviços avançados, como treinar o Pokémon para aumentar seu nível enquanto ele estava sob seus cuidados. Isso garantia que mesmo durante uma longa estadia, o Pokémon continuaria a ficar mais forte. É claro que esses serviços premium vinham com preços que poderiam facilmente levar muitos treinadores à falência. Além de oferecer serviços de criação, a maioria das casas de criação também oferecia opções para vender Pokémon ou até mesmo ovos de Pokémon, tornando-se centros versáteis para negócios relacionados a Pokémon. Julian aceitou frequentar a Universidade Imperial devido às condições extraordinárias apresentadas pela professora Ella, do Departamento de Admissões. Caso a oferta não fosse suficientemente boa, Julian teria escolhido a Universidade Shu, a principal rival da Universidade Imperial, dentre os muitos benefícios que lhe foram prometidos. Um dos mais tentadores era a possibilidade de gastar até 1 bilhão na casa de criação para adquirir um Pokémon qualificado para a cor azul. Isso mesmo, é uma compra, não um presente. Essa oferta era incrível. A qualificação azul representava Pokémon com potencial para se tornarem pseudo-campeões, e esses Pokémon eram quase impossíveis de encontrar no mercado. Se vendido, um Pokémon azul qualificado poderia facilmente valer 50 bilhões ou mais. Mas a Universidade Imperial ofereceu a Julian a chance de adquirir um sem custo algum. Na entrada da casa de criação, Shen já estava à espera. Ela também teve a oportunidade de escolher um Pokémon, embora o dela fosse de categoria Ciano, um nível abaixo do azul. Shen parecia satisfeita, pois desta vez só teve que esperar 5 minutos pela chegada de Julian. Seu aborrecimento anterior com ele havia desaparecido, e agora ela o olhava com mais carinho. Eles entregaram seus cartões de identificação estudantil aos funcionários, que então os encaminharam para andares diferentes, Shen para o segundo andar e Julian para o terceiro. Ao chegar ao terceiro andar, Julian ficou surpreso ao ver um rosto familiar. Professora Ella, disse Julian, reconhecendo a responsável pelas admissões. A professora Ella sorriu calorosamente. Pensei que você viria escolher seu Pokémon no seu primeiro dia. Julian ergueu uma sobrancelha. Você estava me esperando? Sim, ela respondeu. Estou curiosa para ver qual Pokémon você vai escolher. A equipe entregou a Julian um livreto detalhando os Pokémon disponíveis que podiam ser classificados como azuis. Existiam apenas 5, o que não era surpresa, dada a sua raridade. Cada Pokémon tinha seu gênero, movimentos, habilidades e até mesmo informações sobre seus pais listadas, já que a classificação azul geralmente vinha de ter pelo menos um ou ambos os pais com o mesmo nível de aptidão. A Universidade Imperial conseguiu garantir 5 Pokémon de nível azul, um testemunho de seu prestígio como uma das principais universidades de Dracoria. Os 5 Pokémon disponíveis eram um Bagon de nível 15, um Gravlit de nível 20, um Treecko de nível 10, um Sandile de nível 10 e um Elekid de nível 17. Bagon e Elekid, em particular, se destacaram por serem descendentes de 2 Pokémon de nível campeão. Eu te levarei para vê-los, disse a professora Ella, gesticulando para que Julian a seguisse. Os 5 Pokémon foram alojados em uma sala de mímica especial no terceiro andar, projetada para simular seus ambientes naturais. A sala tinha aproximadamente metade do tamanho de um campo de futebol, oferecendo amplo espaço para os Pokémon se movimentarem e desenvolverem suas personalidades. Mantê-los juntos em vez de isolados ajudou a desenvolver habilidades sociais e a evitar que se tornassem retraídos ou antissociais. Cada Pokémon tinha um criador sênior dedicado aos seus cuidados, garantindo que recebesse a melhor atenção. Bagon, Gravlit, Treecko, Sandile, Elekid, venham aqui. Chamou um dos criadores que havia sido informado sobre a visita de Julian. Os 5 Pokémon se aproximaram, cada um demonstrando seu temperamento único. Julian ativou seus olhos sondadores, confirmando que todos os 5 possuíam as qualificações azuis e estavam em excelente saúde. Isso não foi nenhuma surpresa, considerando o cuidado meticuloso que receberam. A professora ela suspirou levemente. É uma pena que não haja nenhum Pokémon do tipo aço por aqui. Julian, sorrindo, respondeu. Eu já tenho muitos Pokémon do tipo aço. A família de Julian tinha uma forte afinidade por Pokémon do tipo aço, então ele não tinha falta deles. A professora Ella, momentaneamente surpresa com o comentário, ficou em silêncio. Conforme os 5 Pokémon se apresentavam diante dele, suas personalidades distintas tornaram-se evidentes. Bagon parecia indiferente, Gravlit abanava o rabo com entusiasmo, Sandile aparentava calma. Treecko tinha um brilho rebelde nos olhos e Elekid olhava para Julian com uma expressão travessa e provocadora. Apesar da importância da decisão, Julian não hesitou por muito tempo. Gravlit, você gostaria de vir comigo? Perguntou ele, agachando-se e estendendo a mão. Ele esperava que se Gravlit se mostrasse hesitante, talvez precisasse lutar para capturá-lo. Contudo, Gravlit provou ser tão amigável quanto aparentava.
Sem hesitar, o pequeno Pokémon começou a lamber a mão de Julian, aceitando prontamente sua oferta. Ao ver a reação de Gravlit, Julian sorriu. O tratador responsável por Gravlit, que estava por perto, parecia ao mesmo tempo triste e orgulhoso. Você terá que cuidar bem dele, disse o criador, com a voz embargada pela emoção. Como um pai vendo um filho sair de casa, ele relutava em deixá-lo ir. Ele havia criado Gravlit desde o ovo, observando crescer a cada dia. Agora, vê-lo partir com seu novo treinador trouxe uma mistura de tristeza e orgulho. O criador não queria que Gravlit fosse feliz só porque encontrou um treinador. Ele não era tão sentimental assim. Na verdade, ele era apenas uma pessoa comum sentindo a tristeza natural de ver um Pokémon que ele havia criado partir. Era como um pai casando sua filha, apenas para vê-la ir embora com sua nova vida, sem nem mesmo olhar para trás. Capítulo 117. Ciano no fundo. Quando Julian saiu da casa de reprodução, a professora ela não pôde deixar de perguntar, curiosa. Por que você não escolheu Bagon? Dos 5 Pokémon disponíveis, Bagon claramente tinha o maior potencial. Como um Pokémon pseudo-lendário, a forma final de Bagon, Salamense, era incrivelmente forte e até possuía uma Mega Evolução. O mesmo poderia ser dito de Treecko, que também tinha uma Mega Evolução. Pokémon com essas formas frequentemente tinham uma vantagem distinta, desde que seus treinadores possuíssem as pedras de Mega Evolução correspondentes. Dado o histórico de Julian, a professora ela não tinha dúvidas de que ele conseguiria facilmente a pedra da Mega Evolução de Salamense através da família Walker. Julian, no entanto, deu de ombros levemente. Acho que Gravlit combina mais comigo. Se ele não tivesse adquirido recentemente o Cristal de Fogo do Reino Secreto, ele poderia ter ido com Bagon. Mas com esse raro tesouro do tipo fogo em sua posse, escolher Gravlit pareceu a decisão certa. Por mais valioso que fosse o Bagon qualificado para a cor azul, ele imaginou que haveria outras chances de capturar mais tarde, caso sentisse necessidade. Especialmente com os recursos do sistema à sua disposição. Ele poderia simplesmente elevar uma qualificação azul, se necessário. Ao ouvir as palavras de Julian, Gravlit abanou o rabo de alegria. Julian, interiormente satisfeito com sua escolha, também não conseguiu conter um sorriso de canto de boca. Escolher com base na intuição e no vínculo. Essa é uma qualidade essencial de um excelente treinador, disse a professora a ela, em tom de aprovação. A maioria dos treinadores, quando tem a opção, sempre escolhe o Pokémon mais poderoso ou prestigioso, como um Charmander em vez de um Caterpie. Mesmo que o coração se inclinasse para a escolha menos popular, a lógica geralmente ditava o contrário para o sucesso a longo prazo. É claro que escolher com o coração só funciona quando não interfere nos objetivos futuros ou causa arrependimento posterior. Julian simplesmente assentiu com a cabeça em resposta às palavras da professora a ela, optando por guardar seus pensamentos sobre o Cristal de Fogo para si mesmo. Gravlit é uma excelente escolha, continuou a professora a ela, e em Dracoria, tem um significado especial. Sim, concordou Julian. Ele é conhecido como Pokémon lendário aqui, não é? A história de Dracoria foi marcada tanto por orgulho quanto por lutas. Durante uma era tumultuada, um grande líder usou um Arcanine para defender a nação de seus inimigos, tornando-se um símbolo de esperança. A aparência nobre de Arcanine, aliada à sua força ardente, lhe conferiu o título de Pokémon lendário da região. Apesar de sua raridade, Gravlit e Arcanine se tornaram símbolos de orgulho nacional. Além disso, Arcanine possuía uma força de espécie impressionante, com um valor base de 555, superando todos os Pokémon do tipo fogo entre os 3 iniciais reais. Sua lealdade, velocidade e elegância o tornaram um Pokémon de primeira linha, tanto em forma quanto em função. Incluindo Gravlit, Julian agora tinha 8 Pokémon, mas Meltan nunca havia sido registrado na rede de associações de treinadores. Então Julian só pode usar os 7 Pokémon registrados se jogar o torneio aberto. Ao retornar para sua casa, Julian encontrou seus Pokémon descansando no jardim. Cetelix aproveitava o sol da tarde, e os outros estavam espalhados, cada um fazendo suas próprias coisas. Muito bem, pessoal. Venham conhecer seu novo colega de equipe. Julian chamou, libertando Gravlit de sua Pokébola. Metagross, Dragonair, Cetelix, Aron, Meltan e Lucario voltaram sua atenção para Gravlit. Zolkin, ocupado na cozinha, não saiu, mas o resto da equipe de Julian observou curiosamente enquanto o pequeno Pokémon do tipo fogo os cumprimentava com entusiasmo. Gravlit, indiferente aos rostos desconhecidos, latiu alegremente abanando o rabo. Olá, veteranos, sou o novo estagiário, podem me chamar de Gravlit. Pokémon Gravlit Fogo. Nível 20. Qualificação, azul. Habilidade Fogo Relâmpago. Item segurado, nenhum. Sexo, masculino. Apesar de seu nível relativamente baixo, os movimentos genéticos de Gravlit se destacavam como particularmente poderosos, especialmente para um Pokémon azul. Julian sabia que havia muito potencial ali. Gravlit, observando cada um dos Pokémon mais velhos, finalmente fixou o olhar em Metagross e emitiu um latido respeitoso. Gravlit, olá, chefe. Metagross, Metagross grunhiu em reconhecimento, acenando com a cabeça em aprovação ao recém-chegado entusiasmado. Julian observava a interação divertido. Não somos uma gangue, riu para si mesmo, vendo Gravlit seguir as ordens de Metagross à risca. Metagross, satisfeito com a lealdade de Gravlit, rapidamente o adotou como um júnior favorito. Diferentemente dos outros, que se tornaram mais independentes após a evolução, a vontade de Gravlit de fazer parte da equipe foi revigorante. Também ajudou o fato de Gravlit não ser do tipo sério ou distante, como Lucario, que só tinha olhos para Julian, ou Dragonair, que sempre parecia se achar o segundo no comando. Meltan e Aron, é claro, eram simplesmente muito jovens e um pouco distraídos. Depois havia o Cetelix, que era simplesmente grande e preguiçoso demais para se importar com a dinâmica do grupo, e o Slowking,
que era tão inteligente que até o Metagross se sentia um pouco enganado ao interagir com ele. Metagross, este pequenino pode se tornar o meu favorito. Enquanto isso, Julian retirou o cristal de fogo de sua bolsa. Estava envolto em cristais especiais que impediam a detecção de sua energia pela maioria dos Pokémon do tipo fogo, evitando que fosse capturado por Pokémon do tipo fogo mais poderosos como os Magmar, de quem ele o havia obtido por pouco. No entanto, assim que Julian o tirou da bolsa, a atenção de Gravlit se voltou imediatamente para ele. Gravlit caminhou até Julian, encarando o cristal de fogo do tamanho de uma bola de tênis que ele tinha na mão. Impressionante. Você já consegue sentir? Julian se maravilhou com a sensibilidade de Gravlit. Vá em frente, isso vai te ajudar a ficar mais forte. Julian estendeu o cristal e Gravlit, em vez de abocanhá-lo avidamente, lambeu a palma da mão de Julian antes de engoli-lo cuidadosamente por inteiro. O cristal de fogo não transformaria Gravlit imediatamente, em vez disso, ele aprimoraria gradualmente sua origem de fogo, melhorando significativamente o poder de seus golpes do tipo fogo. Com o tempo, Julian esperava que isso permitisse até mesmo que a Gravlit superasse sua atual qualificação azul. Embora o cristal de fogo sozinho não fosse suficiente para elevar Gravlit à qualificação roxa, uma combinação de recursos do sistema e treinamento poderia tornar isso possível. Julian já possuía 3 Pokémon qualificados para a categoria roxa, Metagross, Dragonair e Meltan. Com Gravlit agora na equipe, ele poderia adicioná-lo à sua crescente lista de Pokémon qualificados para a cor azul, ao lado de Lucario e Aron. Até mesmo seus Slowking e Cetelix tinham qualificação ciano. Apesar da raridade de Pokémon com a cor ciano no mundo exterior, os critérios de Julian os colocavam na parte inferior de sua equipe em termos de potencial. Slow. De repente Slowking gritou da cozinha, usando um avental. Slowking, está na hora do jantar. Não sei o que a Slowking fez no laboratório, mas ela despertou meu interesse pela culinária. Julian sorriu. Momento perfeito. O talento inesperado de Slowking para cozinhar tornou-se uma grande conveniência para Julian, livrando de ter que preparar refeições ou depender da comida da cantina. O sabor, claro, também era surpreendentemente bom. Capítulo 118. Professor de Elite. Na seleta turma da Universidade Imperial, existem apenas 30 vagas cobiçadas a cada ano. Os que conquistam uma vaga estão entre os melhores, tendo alcançado resultados excepcionais ao longo de suas trajetórias no ensino médio. Julian conquistou seu lugar ao garantir o primeiro lugar tanto na competição por equipes quanto na individual da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale. Ele também possuía uma habilidade rara, aura avançada e poderes psíquicos intermediários, embora apenas alguns poucos tivessem conhecimento destes últimos. As habilidades extraordinárias de Julian lhe renderam reconhecimento, mas nessa turma especial, ele não era o único com talentos únicos. Vários outros na turma possuíam dons semelhantes. Por exemplo, havia o olho do coração de Shen e outro com o coração do dragão. Outros alcançaram as primeiras posições em suas ligas escolares provinciais ou até mesmo desafiaram ginásios de nível municipal enquanto ainda estavam no último ano do ensino médio. Todos aqui tinham um histórico notável, e nenhum deles se contentava em ser o segundo melhor. Em uma turma repleta de gênios, a competição era acirrada, cada um acreditava ser o melhor, e o único objetivo que valia a pena perseguir era ser o número 1. Julian era o aluno número 202.201, o que o tornava não apenas o melhor aluno da turma especial, mas também de toda a turma que ingressou este ano. Naturalmente, seu status chamou a atenção de muitos na turma. Alguns o observavam com inveja, outros com ceticismo e alguns com franca hostilidade. Eles não acreditavam que Julian fosse necessariamente melhor do que eles. É verdade que Julian vinha de uma família poderosa, mas o mesmo acontecia com muitos outros. A turma especial não era composta por alunos comuns, a maioria vinha de famílias ricas ou influentes. Nenhum deles se sentia inferior por causa do status familiar. A verdadeira questão na mente de todos era porque Julian, apesar de todos terem origens semelhantes, deveria ser considerado o melhor. Julian, você sabe que as pessoas não estão exatamente convencidas de que você ficou com o número 1, né? Disse Shen com um sorriso irônico enquanto se sentava ao lado dele. Apesar de sua própria habilidade extraordinária, Shen estava entre os membros mais fracos da classe especial em termos de força bruta. Se ela não tivesse despertado seus poderes, provavelmente nem teria conseguido entrar na classe. Como ela estava sentada com Julian, a hostilidade dirigida a ele também se estendia a ela. Sua posição como melhor aluna representante não parece que será fácil, acrescentou ela com uma expressão de alegria. Embora ela não tenha conseguido vencer Julian, se outros conseguiram, isso também é bom. Julian manteve a calma. Parece que você prefere se juntar a eles, disse ele com leveza. Shen balançou a cabeça apressadamente. De jeito nenhum. Estou com você, disse ela, mas sua expressão de culpa atraiu. Julian não precisava ler mentes para perceber o que Shen estava pensando. Consigo sentir suas intenções maliciosas. Nesse instante, o som de passos pesados ecoou do corredor lá fora, e um homem grande e imponente, na casa dos 30 anos, entrou na sala de aula. Ele observou os 30 alunos, acenou com a cabeça e se apresentou. Sou Frank, seu professor da turma. Treinador de elite do tipo pedra. Suas palavras tinham um peso significativo. Em Dracoria, havia centenas de milhões de treinadores registrados, mas apenas cerca de 500 haviam alcançado o status de elite. Cada treinador de elite era um recurso vital para a Dracoria, parte da força que protegia a nação de ameaças externas e mantinha sua força no cenário mundial. Julian já havia encontrado treinadores pseudo-elite antes e até derrotado um, mas este era apenas o terceiro treinador de elite de verdade que ele encontrava, além de seu pai e avô. Ter alguém do calibre de Frank como professor da turma era uma clara indicação de quão especial aquela turma realmente era. Os treinadores de elite geralmente se envolviam na exploração de reinos
treinos secretos de alto nível, no cumprimento de deveres nacionais ou na realização de missões de alto risco. O fato de Frank estar ali dando aula dizia muito sobre o tratamento e as expectativas depositadas nos alunos. Frank não era um treinador de elite qualquer, ele tinha uma reputação impecável entre seus colegas. Na Universidade Imperial havia apenas 6 treinadores de elite, e Frank ocupava o segundo lugar, logo abaixo do reitor da Academia de Treinadores. Como alunos da turma especial, vocês enfrentarão desafios dos alunos regulares uma vez por mês, continuou Frank. O perdedor passará para a turma regular, e o vencedor ocupará seu lugar na turma especial. A maioria dos alunos já conhecia essa regra, mas nenhum deles acreditava que pudesse perder para um aluno comum. A turma especial não era para qualquer aluno, eles vinham de famílias nobres da elite, os melhores dos melhores. Perder para um aluno comum era impensável. Agora vamos escolher um monitor de turma. Julian, como representante, você pode assumir o cargo. O monitor de turma ganha 1000 créditos por mês. Julian estava prestes a recusar, mas quando ouviu falar em 1000 créditos, assentiu com a cabeça. Na universidade, os créditos eram a principal moeda. Os alunos podiam usá-los para comprar Pokémon, itens, tesouros, TM de movimentos e até mesmo contratar aulas particulares com professores especializados. Mas para Julian, o mais valioso que ele poderia adquirir eram os livros da biblioteca da escola. Lá, encontravam-se diários de experiência registrados por treinadores pseudo-elite e elite. Embora a família Walker fosse conhecida por sua experiência no treinamento de Pokémon do tipo Aço, Julian sabia que sempre havia mais a aprender com a experiência de outros treinadores, mesmo aqueles fora do círculo de sua família. Assim que Frank terminou seu anúncio, um dos alunos se levantou, com uma expressão de desafio no rosto. Professor Frank, discordo. O monitor da turma deve ser a pessoa mais forte aqui, e não acho que seja o Julian. Outro aluno se levantou rapidamente. Eu também. Acho que deveríamos ter uma batalha para decidir isso. Ao todo, 6 alunos se levantaram, cada um expressando sua oposição à nomeação de Julian como monitor da turma. Os demais permaneceram sentados, observando o desenrolar do confronto com interesse. Frank se virou para Julian. O que você acha? Se você não quiser ser o monitor, posso escolher outra pessoa. Ele chutou a bola na quadra de Julian. Como representante, se ele não tivesse um certo nível de força, deveria ter caído o mais rápido possível. A profissão de treinador precisava de competição para melhorar. Julian se levantou com o olhar firme. Vamos para o campo de batalha. Ele sabia que esse desafio não se resumia apenas ao cargo de monitor de turma. Esses alunos não se importavam com isso, eles se importavam em provar que eram mais fortes do que ele, o representante. Julian estava mais do que pronto para aceitar o desafio. Se eles queriam uma batalha, ele os enfrentaria de bom grado e garantiria que depois, não restassem mais dúvidas sobre sua força. Frank deu um leve sorriso. A confiança de Julian o agradou. Era isso que ele esperava do melhor aluno da turma especial. Capítulo 119. Aqueles que querem lutar formam fila. A Academia de Treinadores possuía mais de 1000 campos de batalha de tamanhos variados. Cada turma normalmente tinha 2 ou 3 campos de batalha designados para seu uso, com diferentes terrenos e configurações para fins de treinamento. A turma especial, por ser o grupo mais privilegiado dentro da academia, tinha acesso a 10 campos de batalha, incluindo grandes arenas e campos de terreno especializados. Julian seguia à frente com confiança, mas na metade do caminho diminuiu o passo. Ele pretendia esperar que Shen o alcançasse, mas para sua surpresa, ela já havia ficado para trás, absorta em uma conversa com uma nova amiga. As duas pareciam estar se dando muito bem. Shen, vem aqui, chamou Julian, tossindo levemente para chamar sua atenção. O que é isso? Perguntou Shen. Para que lado fica o campo de batalha? A pergunta repentina de Julian claramente o deixou constrangido. Ele vinha caminhando com confiança, mas no meio do caminho, percebeu que não tinha ideia de onde seria o campo de batalha da turma. Shen lançou-lhe um olhar penetrante. Você fez uma declaração tão ousada na aula, pronto para uma briga, mas agora nem sabe onde fica o campo de batalha? Julian deu um sorriso sem graça. Bem, Shen suspirou, continue andando em linha reta. Você vai ver. Felizmente, Julian não se perdeu. Se ele tivesse se desviado na direção errada na frente de seus colegas, e mais importante, de sua professora, teria sido difícil superar a situação. Após cerca de 10 minutos de caminhada, chegaram a uma arena de batalha padrão. Uma placa ao lado dizia, Classe Especial 2022. O campo de batalha tinha o tamanho de um campo de futebol, um ambiente neutro sem quaisquer bônus elementais, uma tela em branco perfeita para qualquer tipo de batalha. Julian posicionou-se em uma das extremidades do campo, com uma expressão calma e serena. Do outro lado do campo, porém, os 6 alunos que o haviam desafiado anteriormente entreolharam-se. Finalmente um deles, um rapaz de óculos, deu um passo à frente. Eu vou primeiro, disse o menino. O diretor, Frank, que os havia seguido até o campo de batalha, deu um passo à frente como árbitro. Gostariam de ativar o escudo protetor? Custa 100 créditos por partida. O escudo protetor era um sistema de barreira que garantia que os treinadores não fossem prejudicados pelas consequências dos movimentos de seus Pokémon. Em competições públicas, era sempre utilizado para proteger tanto os treinadores quanto os espectadores dos golpes poderosos desferidos durante as batalhas. Julian acenou com a mão, dispensando a ideia. Não precisa. Isso não vai demorar. Sua indiferença casual provocou uma onda de murmúrios na multidão. O garoto de óculos Tyler estava vermelho de raiva. As palavras de Julian soaram como um desafio flagrante, insinuando que ele não valia nem o tempo gasto para ativar o escudo. Seu amigo fala muito, murmurou uma garota ao lado de Shen.
Tyler é o campeão individual da Liga Provincial de Ensino Médio do Centro-Sul, assim como seu amigo Julian. Shane simplesmente sorriu. Você verá em breve. Ao ouvir Shane dizer isso, Kate também ficou curiosa para saber o quão forte Julian realmente era e ansiosa pela próxima partida. Frank levantou a mão para sinalizar o início da partida. Um Pokémon para decidir o vencedor. Combinado? Havia 6 pessoas que desafiaram Julian. Se cada uma delas lutasse com 2 ou mais Pokémon, sem dúvida levaria muito tempo. Julian assentiu com a cabeça. Concordo. Tyler também assentiu com a cabeça, embora seu rosto estivesse contraído em uma expressão determinada. Julian não hesitou. Ele libertou seu Pokémon, e num clarão de luz, um Metagross prateado flutuou no ar, um Pokémon pseudo-lendário cuja mera presença inspirava respeito. A besta metálica pairava sem esforço, seus olhos frios fixos no oponente. Tyler também lançou sua Pokébola, revelando o imponente Blaziken, um poderoso Pokémon do tipo fogo conhecido por sua velocidade e devastadores ataques à base de fogo. Tyler era um treinador de Pokémon do tipo fogo, que era super eficaz contra aço. E esse foi um dos motivos pelos quais ele se recusou a aceitar Julian como monitor e foi o primeiro a desafiá-lo. Blaziken, use o lança-chamas. Blaziken avançou com uma velocidade impressionante, cruzando o campo de batalha num instante. Ao se aproximar de Metagross, liberou uma coluna de chamas abrasadoras. Viga de aço, disse Julian, com a voz calma. Os olhos de Metagross brilharam, e num instante, um raio de luz prateada intensa disparou, cortando o ar. A viga de aço colidiu com o lança-chamas de Blaziken, mas as chamas não foram páreo para o poder de Metagross. A viga cortou fogo e atingiu Blaziken em cheio. A explosão que se seguiu lançou Blaziken através do campo de batalha, fazendo-o cair no chão na extremidade oposta. Blaziken está fora de combate. Metagross vence. Frank anunciou, lançando um olhar para Julian com um respeito recém-descoberto. Blaziken foi derrotado com um único golpe. Blaziken, conhecido por sua velocidade, sequer teve tempo de se esquivar. Tyler ficou paralisado com a incredulidade estampada no rosto. Seu Blaziken fora derrotado com um único golpe, e ele nem sequer vira o ataque acontecer. Os outros alunos que assistiam ficaram igualmente chocados. Se não soubessem que Tyler era campeão da Liga do Ensino Médio, assim como Julian, teriam achado que aquela partida era apenas uma encenação. Próximo, disse Julian, sua voz rompendo o silêncio atônito. Tyler lembrou-se de seu Blaziken com o rosto pálido. Não lhe restava nada a dizer enquanto se retirava do campo de batalha derrotado. Os 5 desafiantes restantes hesitaram. A facilidade com que Julian derrotou Tyler abalou a confiança deles. Esse título da Liga do Ensino Médio não significa nada. Que piadas, umbou um dos desafiantes restantes ao dar um passo à frente. Tyler o ouviu, mas não disse nada. Afinal, ele havia perdido a luta. Yanis tirou a nota mais alta no vestibular nacional. E ouvi dizer que o pai dele é um treinador de elite. Kate sussurrou para Shen com a empolgação crescendo. Valem, vamos lá. O outro treinador era um especialista em Pokémon do tipo gelo. Ao ver o Valem de nível 58, Julian ficou um pouco interessado. Afinal, ele tinha uma aptidão para Corciano. Yanis encarou Metagross intensamente. Apesar dos comentários anteriores sobre Tyler, ele não o menosprezava de verdade, não havia fracos na classe especial. O fato de o Blaziken de Tyler ter sido derrotado instantaneamente por Metagross apenas demonstrava o quão poderoso e temível era o Pokémon de Julian. Embora Metagross não emanasse uma aura pseudo-elite, sua força era inegavelmente desse nível. Valem Surf. Ao contrário de Tyler, Yanis foi mais estratégico. A equipe Surf não mirou apenas em Metagross, também tinha como objetivo surpreender Julian com sua onda gigantesca. Uma enorme onda de água se formou por todo o campo de batalha, com Valem cavalgando sobre ela, guiando a onda em direção a Metagross. Interessante, vamos ver como eles lidam com isso, murmurou o diretor Frank. Essa arena não tinha um escudo protetor, então mesmo que Metagross conseguisse romper o ataque Surf, o impulso levaria a água restante diretamente em direção a Julian. Para Metagross isso não era problema. Mas e Julian? Ser atingido por uma onda tão grande provavelmente o deixaria encharcado e desorientado. Metagross psíquico. A ordem de Julian era simples. Enquanto os olhos de Metagross brilhavam em azul, a imensa onda parou subitamente sob o controle de Psíquico. O ataque do Surf, que pesava dezenas de toneladas e possuía uma força incrível, ficou congelado em pleno movimento. Capítulo 120. Vamos trocar. Sob o efeito do psíquico de Metagross, todo o campo de batalha parecia congelado no tempo. Valer, junto com a enorme onda de surf que havia invocado, parou no meio do movimento, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Uma aura azul pálida envolveu Valem e a onda, e o pânico brilhou nos olhos do Pokémon enquanto ele aguardava o próximo comando de seu treinador. Yanis, porém, não se deixou abalar facilmente. Ninguém que conseguiu entrar na turma especial se deixou abalar. Valem, se acalme e assuma o controle. Impulsione essa onda para frente, gritou Yanis. Ele não acreditava que Metagross pudesse manter isso por muito tempo. Mesmo que Metagross conseguisse conter a onda agora, o peso da água acabaria por subjugá-la. Contanto que Valem conseguisse recuperar o controle, mesmo que o Surf não derrotasse Metagross, certamente causaria problemas para Julian, que estava atrás de seu Pokémon. Valem, esperei tanto tempo, e é só isso que você conseguiu inventar? Valem, no entanto, tinha outros pensamentos. Ainda sentia o aperto firme do psíquico prendendo seu corpo, incapaz de fazer muito mais do que mover os olhos. Se pudesse falar, talvez tivesse algumas palavras a dizer ao seu treinador. Passou-se 1 minuto. Depois 5. Depois 10.
O poder psíquico de Metagross se manteve firme o tempo todo, inabalável. Yanis, inicialmente surpreso, ficou cada vez mais frustrado, com o rosto contorcido em descrença. Sua expressão provavelmente seguiu esta sequência. A essa altura, todos olhavam para Metagross com espanto. Um poder psíquico que durou 10 minutos, e não apenas para levantar uma xícara ou um pequeno objeto, mas para controlar uma onda gigantesca que se estendia pelo campo de batalha. Valem, o trunfo de Yanis, estava completamente indefeso, mantido como um fantoche sob o poder de Metagross. Finalmente, Julian falou. Acabe com isso, Metagross. A aura azul ao redor de Valem e da onda se intensificou. Sob os olhares horrorizados de todos os presentes, Metagross ergueu Valem e a enorme onda no ar. Eles subiam cada vez mais alto, atingindo uma altura de cerca de 300 ou 400 pés. Julian olhou para Yanis, que permanecia paralisado em choque, atônito demais para dizer uma palavra. Nesse momento, se Yanis tivesse mantido a calma, teria se rendido. Esquece, ele é tão gordo que não vai morrer se cair mesmo. Com o psíquico ainda ativo, Metagross os manteve ali por mais um instante, antes de liberar o golpe. O surf se desintegrou em inúmeras gotas de chuva, encharcando os espectadores, enquanto Valem despencava no chão com um baque surdo. Apenas Julian permaneceu seco, protegido pela barreira psíquica de Metagross. Valem caiu no chão com um estrondo, deixando uma pequena cratera. Cambaleou, tentando se levantar, visivelmente abalado, mas não completamente derrotado. Volte, Valem, disse Yanis, finalmente admitindo a derrota. Ele reconheceu a distância entre ele e Julian. Não fazia sentido continuar a batalha e causar danos desnecessários ao seu Valem. Ele é forte. Aquele Metagross é absurdamente forte, murmurou Yanis enquanto voltava para a lateral do campo. Há poucos instantes, ele havia olhado para Tyler, cujo Blaziken fora derrotado instantaneamente pelo Metagross de Julian. Agora, ele entendia que não era que Tyler fosse fraco, era que o Metagross de Julian era simplesmente poderoso demais. Ainda assim, pelo menos o Valem dele durou mais tempo que o Blaziken do Tyler. Afinal, o Valem estava lutando há 10 minutos. O terceiro desafiante está na frente, murmurou alguém na multidão. Luiz deu um passo à frente em seguida com um ar confiante. O Metagross do Julian já lutou 2 vezes. Não vou me aproveitar disso. Vamos trocar de Pokémon, disse ele com um ar de superioridade. Bah, sem vergonha nenhuma. Todos os outros perceberam suas intenções. Metagross pode ter lutado 2 vezes, mas não sofreu nenhum dano, e era evidente que poderia continuar lutando se necessário. Todos sabiam que Metagross era a carta na manga de Julian. Ainda assim, Luiz esperava derrotar um dos outros Pokémon de Julian com sua própria carta na manga. Lucario, é a sua vez. Julian disse, recolhendo Metagross e enviando Lucario para a batalha. Lucario rosnou, erguendo-se imponente e encarando Luiz intensamente. Em comparação com a calma de Metagross, os olhos de Lucario eram ferozes e determinados. A pressão do seu olhar era quase suficiente para fazer uma pessoa comum desviar o olhar. Luiz hesitou, sua confiança vacilando um pouco. O Lucario à sua frente irradiava um intenso espírito de luta e por um momento, ele questionou sua decisão. Froslas, vamos lá. Ele gritou, liberando seu Pokémon do tipo Gelo Fantasma. Pokémon, Froslas Gelo Fantasma. Nível, 53. Qualificação, Ciano. Habilidade, Manto de Neve. Item, Gelo que nunca derrete. Sexo, feminino. Mais um Pokémon qualificado como Ciano, são 3 seguidos, a classe especial foi realmente especial. Froslas evolui de uma Sorunt fêmea usando a Pedra da Alvorada e é uma das formas finais de Sorunt, sendo a outra Glalie. Luiz também era um treinador de Pokémon do tipo Gelo, e Froslas era seu as. Raro nesta parte do mundo, Froslas era encontrado principalmente em Babate. Pokémon, Lucario, Lutador, Aço. Nível, 50. Qualificação, Azul. Habilidade, Foco Interior. Item, Faixa Muscular. Sexo, masculino. Froslas nevasca, gritou Luiz. O céu, antes ensolarado, escureceu, e um frio cortante varreu o campo de batalha enquanto as temperaturas despencavam abaixo de 0. Em instantes, a arena estava coberta de neve, o ar pesado com cristais de gelo rodopiantes. Luiz, preparado para a queda de temperatura, vestiu rapidamente um casaco grosso de penas e olhou para Julian, que ainda estava de mangas curtas, parado imperturbável no meio da tempestade. Você vai congelar se não se agasalhar bem, gritou ele em tom de deboche. O plano dele era fazer Julian congelar e pagar um mico. Mas Julian manteve a calma, sem demonstrar qualquer reação ao frio repentino. Luiz franziu a testa. Vamos ver quanto tempo você aguenta, murmurou ele baixinho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.